Beleza, galera? Eu sou o Caro Torres, começa agora o Resenha da Bola, tô com a voz hoje arrebentada aqui. Do meu lado, lenhador, Natan, professor técnico e ácido em tudo que fala. Eduarda Rigoli, a nossa mascote, quando ela ficar em pé vocês vão entender por quê. Nos destaques do Resenha da Bola hoje a gente vai ter um convidado mais que especial, né, Natan? Que sabe um pouquinho de futebol. Um pouquinho, tem uma carreira extensa. Cara cheio de histórias. A gente, muitas vezes, eu reverenciei ele em outros programas, acho que é um cara que a gente deveria sempre bater palmas, porque tem uma história fantástica. Campeonato Catarinense, né? A gente tem aí as novidades, o Avaí está chegando perto, não está? Figueirense e Chapecoense deram uma escorregada, Criciúma goleada fora de casa. Copa do Brasil, e aí, infelizmente, né, Chuck, deu um probleminha aqui do lado de cada ponte, né, na Copa do Brasil, né? Tá tudo certo, vai reverter lá em Minas Gerais. Ah, tá. O Avaí ganhou fora de casa, Figueirense perdendo dentro de casa. Segundo o Natan, normal o Figueirense perder aqui. Não é isso, não? Não falei isso. Falei que era muito difícil, mas vamos falar disso depois. Vamos entrar. Futebol amador, o Natan vai trazer as novidades do futebol amador. E aí a gente vai ter uma discussão diferente aqui. A gente vai lá pro final do programa, né, falar um pouquinho sobre clássico, aproveitar o nosso convidado. A gente vai conversar um pouquinho sobre a rodada que vai acontecer no próximo final de semana, que é Avaí e Figueirense no Orlando Scarpelli, jogaço. Figueirense e Avaí. Seguindo a lógica de onde vai ser o jogo, né? A gente vai começar passando um vídeo para vocês que estão ligados aí. Você quer antes ver se tem alguém por aí, Eduardo? Não, nos abandonaram, é isso? Não, tem bastante gente. Vai lá então. O Cauã, Boa Caru, o Adson Renan, que já estava nos acompanhando semana passada. Opa, mais um dia desse grande programa. E o pessoal tá começando a chegar. Mandar um abraço pro Cauã, pro Axel, meu artilheiro lá de Chapecó. Cauãzinho, não sei qual Cauã mas o Cauã é o futuro artilheiro do Avaí. Assim a gente espera, né, Cauã? A gente vai pedir um vídeo. E aí vocês vão entender um pouquinho melhor a importância desse convidado. Solta pra gente, Chuck. Hoje o Resenha da Bola recebe o craque fora e dentro dos campos. Nasceu no dia 9 de setembro do ano de 1957, em Belo Horizonte. O zagueiro que iniciou sua carreira em 1975. Isso, zagueiro. Essa era a posição que ele jogava até que o técnico super campeão, Carlos Alberto Silva, o lançou como centroavante. Não foi em Minas Gerais que o atacante firmou sua gloriosa carreira. O jogador passou por vários times do Brasil, mas foi no sul do nosso país que ele balançou as redes por mais vezes. Ele veio para Santa Catarina para jogar no Avaí, mas foi o Figueirense que fechou com o atleta e logo emprestou para o Joinville Esporte Clube. Foi quando jogava pelo Jeque em uma partida contra o Grêmio que ele chamou a atenção do tricolor gaúcho, que não pensou duas vezes para contratar o atleta. Logo no início da sua passagem pelo Grêmio, em um jogo contra o Caxias, nosso convidado de hoje acabou trombando com o goleiro Casagrande, que resultou em lesão, cirurgias e um ano fora dos gramados. Após esse episódio, a conceituada revista Placar passou a chamá-lo de Ciborgue dos Pampas. Foi no Grêmio, ao lado de Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, conhecido na época como Lambari, e do saudoso Caio Júnior, que o Ciborgue, aproveitamento de vitórias de 80%, conseguiu o bicampeonato gaúcho e o auge de sua carreira. Vem aí, o ídolo da torcida do Furacão, do Estreito, com passagens pelo Atlético Paranaense, que encerrou sua carreira na equipe azurra da Ilha da Magia, Albenir Marques Pereira, o nosso Bena. Isso aí, galera, com imensa satisfação de a gente estar recebendo aqui na Placar TV. Ciborgue Hoje o Resenha da Bola recebe o craque fora e dentro dos campos. Meu querido, meu artilheiro. Olha, emocionante.
bem feita, muito bem elaborada. E estou de parabéns. Cheguei a me emocionar aqui com um momento aqui que, poxa, muito obrigado. Obrigado pelo carinho. O Albena, para quem é de Santa Catarina, né, ele tem uma história larga no futebol, né? A gente estava falando sobre isso semana, né? Que a gente fala muito do Albena aqui, mas ele tem uma história no Grêmio fantástica, no Cruzeiro, passagem pela seleção brasileira. E ali é um cara sensacional, com uma história de vida fora, história no futebol fora de série. Eu, quando estou lidando na área social, é alguém que pra gente representa muito, porque venceu diversas batalhas e consegue tudo isso com uma sobriedade absurda, assim. O Albena vai falar um pouquinho da história dele, e aí eu tenho certeza que o lenhador vai querer começar, né? Primeiro porque é um fã incondicional do Albena, né? Passou a semana inteira me incomodando. Então. Antes disso, eu quero dizer aqui que eu não fiquei muito contente com o Albena vir. O Albena não lembra disso. Eu nunca fui bom de bola. E aí eu fui jogar uma vez contra o Albena lá na Barra, e eu falei, velhinho, vou marcar ele. Eu novão, gurizão, vou marcar ele não vai arrumar nada. Ele meteu 2 nas minhas costas, 2 golzinhos. Falei, acabou comigo. Falei, mas tava mal nesse dia, ele tava mal. Disse que ele tava mal. Ele tava mal nesse dia. Desculpa, mas há uns 10 dias atrás, 10, 15 dias atrás, eu acho que pensaram a mesma coisa. Lá na Barra da Lagoa. Lá na Barra. Inclusive o Marcos Severo também jogou, o Colucha. E eu acho que pensaram a mesma coisa que você pensou. Com você eu fiz 2, né? Então, há 10 dias atrás eu fiz 4. 4, né? Eu falei, esse dia ele tava mal. Ele não tava bem. Não, foi no primeiro tempo. Eu não sei porque o técnico me tirou do mas primeiro é uma brincadeira. Sempre é muito gostoso, agradável estar junto com a rapaziada. E, sempre são muito respeitosos comigo. Deixa eu começar, antes de passar a palavra para o lenhador, pedir para o Thiago. O Thiago é o dono aqui da Top Web TV, nunca vem porque ele tem medo de aparecer. E aí aqui, quando tá tudo desligado, ele veio fazer pergunta para o Albena. Pergunta agora, Thiago, o que você queria saber? Quer saber o gol mais bonito que tu fez, em qual assim foi? Bom, eu tenho alguns gols que o pessoal não esquece, muito menos eu, né? Eu tenho um no Figueirense, que é em 1983, foi o último gol do clássico, onde é o shopping hoje, no Pasto do Bode, eu digo Pasto do Bode. É o primeiro gol do Carlos Roberto e o segundo gol meu. E tem um gol também que eu acho de uma plasticidade muito bonita, um gol contra o Criciúma, no Rolando Scarpelli. Um lançamento de trás da linha do meio de campo, do lado direito, do Vanusa. A bola foi lançada e a bola estava passando para sair para a linha de fundo. Eu ganhei na corrida do zagueiro, dei um carrinho na bola e tirei a bola do, se não me engano, Sandrini, que era o goleiro, se não me engano. E a bola entrou mansamente do outro lado. Nós ganhamos o jogo de 1-0. Então, pela plástica da jogada, o lançamento, ganhar na corrida do zagueiro, se jogar na bola, coisa que a gente vê muito pouco hoje em dia, um atacante se jogar na bola para balançar a rede, isso que é legal, dá alegria pro pessoal. Então a gente, ainda mais nessas arenas que nós temos hoje, né? Eu costumo brincar com o pessoal que eu queria ver o pessoal ralando no joelho, fazendo gol e arrastando o joelho naquele tempo. Naquele tempo, que cada torceira desse tamanho assim, né? O cara ia sair com a perna toda ralada, toda esfolada. Né? Mas como é que foi? Assim, o pessoal sempre fala da história, quer procurar falar de Figueirense, só, né? Porque foi um grande ídolo. Mas como é que foi esse início de história lá em Minas Gerais? Por que o futebol, a família aceitou, o pai? Assim, fazia o que na época? Todo menino brasileiro, ele quer ser jogador de futebol. Né? Ainda mais assim, família pobre, muito humilde. Minha mãe é lavadora de roupa, meu pai é carpinteiro, aquela coisa toda. Então, na época tinha muito, não era empresários, né? Era os olheiros, né? E saíam na grande BH para olhar jogador e levar para o clube, né? E passou o seu Levir passou lá no bairro, lá e me viu jogando uma bolinha lá com o pessoal, né? E então me fez o convite para ir para o Cruzeiro de Belo Horizonte. Que idade, Albena, tinha? 17, 18? Era mais novo, né? Era menos um pouco. Mas chegou a trabalhar antes? Eu jogava no amador, né?
Sim, mas trabalhou com outra profissão antes? Eu trabalhei fazendo bolsa, carteira, eu tenho um dedinho aqui que ele é mais esquisitinho do que os outros, porque uma máquina quente, né, prensou minha unha e eu perdi a unha. Vendi frutas, né, no centro de Belo Horizonte, com a carrocinha, com laranja descascada naquela maquininha, melancia, abacaxi, descascava, colocava um gelo, né, e vendia no meio da rua. Como é que foi essa transferência? Jogou, como é que era o nome? Era ESAB, né? ESAB, Eletrosolda Autógenas Brasileiras. ESAB. Que era a categoria de base do Cruzeiro? Era uma espécie de filial do Cruzeiro, né? Porque o nosso cara hoje o Cruzeiro tinha muitos jogadores, né? O Cruzeiro tinha muitos jogadores, então o Cruzeiro emprestava muitos jogadores. Né? E eu fui nessa leva pro ESAB. No ESAB, engraçado, né? Eu era zagueiro, sabia? Eu jogava de tamanho? Zagueiro. Tudo que um zagueiro tem que ter, eu tinha. Tamanho, força, noção de jogada. Ele tem um quadril fino, né? Dava os bicudão, de vez em quando cismava de sair jogando, mas eu era zagueiro. Quem me colocou como centroavante foi um treinador falecido. Um treinador faleceu ano passado, chamado Carlos Alberto Silva. Fraco. Eu não entendia nada de então aquele cara me botou como mas eu imagino na época, né? Como deve ter sido para ele, né? Colocar um cara grande que normalmente as pessoas levam mais pro lado desengonçado, né? É verdade, mas eu sou desengonçado até hoje. Sim, só que daí se mostrou com muita habilidade, bota a bola de um lado, pega do outro. Mas aquela coisa assim, larga. Aquela coisa assim, geralmente, né? O futebol de antigamente, ele jogava com 2 pontas. Então, ia no fundo e cruzava. Agora, tendo um cara de experiência com quase 2 metros de altura... Sabe aquele gol de biquinho? Sabe então aquele gol de biquinho que o Romário, que o Ronaldo fez na Copa? Ele fez vários gols de biquinho. Então, porque ele botava na frente, passada larga, chegava na frente do cara, dava só um biquinho para tirar do gol. Então, me colocou, dei sorte e fiquei. Já fui emprestado em 77 para o Nacional de Manaus, foi o meu primeiro clube, depois que eu saí de Belo Horizonte. Em 77 já fui emprestado como centroavante. E de lá para cá... Foi um achado de Carlos Alberto, mais um dos achados de Carlos Alberto. Ele, um dia, quando ele saiu de Belo Horizonte, ele falou assim, não vou morrer sem te levar para um time grande. E me levou. Ele me levou para o Goiás. Ele esperou eu chegar no Goiás para ele pedir demissão. Mas jogou no Goiás antes e depois do Grêmio, né? Não, antes e depois. Isso, antes e depois do Grêmio. O Carlos Alberto me prometeu me levar para um time grande. E ele me levou para o Goiás. Ele cumpriu a promessa dele. Aí depois, andando por aí... E em 84, num empréstimo que eu tive para o Joinville, e fui parar no Olímpico. Mas primeiro essa história é interessante, veio para Santa Catarina para jogar onde? Eu vim do Atlético Paranaense, joguei no Matsubara, do Matsubara eu passei para o Atlético Paranaense, e do Atlético Paranaense... tem uma história eu vim para o Figueirense. Não, mas tem uma história que conta que tu veio para jogar no Havaí. Não, eu vim para o Figueirense no segundo semestre, né? Porque eu tinha arrumado uma confusãozinha lá no Paraná. Básica. Pessoal hoje o pessoal aí da internet, né, usa uma expressão que é NVS, é isso, né? Que é novas. Então o supervisor do Atlético do Figueirense era filho do supervisor do Atlético Paranaense. Lá era o Hélio Alves e aqui era o Paulinho Alves. Então o que acontece? Eles estavam precisando, o Figueirense estava precisando de centroavante. Paulinho ligou para lá e falou, pai, quero um centroavante. Tem um negão aqui que o negão não está muito bem aqui não, leva aí. Me trouxe. Beleza. Vim descendo a serra, capotei o carro. Comecei a capotar em Curitiba, no Paraná. Terminei a capotagem,
em Santa Catarina. Então, tudo bem, já comecei assim. E vim, o segundo semestre, vim para o Figueirense. Terminou meu contrato com o Figueirense, voltei para Belo Horizonte, para o Cruzeiro com meu time de origem. E ia ser emprestado de novo, porque tinha tantos jogadores, ia ser emprestado de novo. Aí o que acontece? Mário César Campos contactou com o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, e meio que acertou para mim voltar para o Avaí. Voltar para Santa Catarina, mas para o Avaí. Antônio Paulo Remor foi a Belo Horizonte, comprou meu passe, estava de aniversário, comprou meu passe e deu de presente para o Figueirense. Aí que eu vim para o Figueirense em definitivo. Mas eu gosto de falar isso porque, para quem acredita, tudo bem. Quis o destino que eu começasse a minha carreira num time azul, Cruzeiro. Horizonte. Quis o destino. E quanto tempo ficou no Figueirense nessa chegada definitiva? Porque foram lá adquirir o passe, né? Foram 7 anos, né? 7 para 8. Mas antes de ir para o Joinville? Antes de ir para o Joinville. Fui para o Joinville em 84. 84? Sim. Fui para o Joinville em 84. Eu cheguei aqui em 82 definitivo. E aí, de repente, apareceu no Grêmio. Mas que é um time pequeno, não, pequeno não. Mas que é um... quis o destino que eu encerrasse a minha carreira num time azul. Joguei em 92 pelo Avaí, com muita honra, muito orgulho, e encerrei minha carreira em 93. Quer dizer, já estava numa condição de não pertencer mais, né? Mas lembra desse jogo Joinville e Grêmio? Que te abriu as portas para o Grêmio? Me abriu as portas para o Grêmio. Então, que na verdade, quem fez o fogo todo, o Oberdan. O Oberdan, na época, ele me disse que me deu muita força lá no Grêmio. O Oberdan tinha muita moral lá no Grêmio, né? Então, ele deu força para mim. O Paulo Santana, falecido, que Deus o tenha também. Gremista Meu doente. Deus do céu. Tem que trazer aquele negão. Eu não vou imitar porque senão minha esposa vai puxar minha orelha depois. Tem que trazer aquele negão pra cá. Tem que trazer, tem que trazer. Os caras me levaram. Tu fez quantos gols lá, Benito? Eu no campeonato... No Grêmio? No campeonato de 86, se não me engano, eu fiz 27 gols. Tu sabe que tem, quando a gente fala de Albenei, tem sempre um monte de história, né? Fora dos gramados, dentro dos gramados, que a gente, né, tem uma mística. Todos os grandes craques teve isso, né? Eu tenho um amigo que diz que tu fez um número enorme de gols lá, sem disputar todas as partidas. Exatamente. Né? Que você fez um número pequeno de partidas. Sim. E aí dizia que assim, ele poderia ter se tornado o maior artilheiro da história se ele tivesse... Ele estreou dia... Eu cheguei no participado de todas Grêmio. elas. Ele estreou dia 4/10... Contra o Inter de Santa Maria. Isso, E já contra fez o Inter gol. de Santa Maria. E fez gol. Fez gol. Ganharam de 3-0 de goleada e, né, a gente chama de goleada de 3-0 e ele fez um dos gols. Pois então, Isso foi em 84. E aí eu me machuquei, tinha uma contusão muito séria, foi a primeira cirurgia feita com um Dracon. Um Dracon no Mas Brasil. foi pênalti ou não foi pênalti do Casagrande? Foi pênalti, né? Foi pênalti, o juiz marcou. Um goleiro que pula na perna do atacante, Uma mão na frente e outra atrás? outra atrás, né? Aí a perna faz isso. Quer dizer, e então eu fiquei um ano parado. Fez né? quantas cirurgias? Eu fiz, na verdade, uma cirurgia e 2 correções. Porque uma cirurgia foi muito bem feita, mas só que houve uma rejeição. Pelas coisas que eu fiz também, houve uma rejeição. E depois eu fiz outra, né, pelas porcariadas que eu fazia. Dirigia, aquela coisa toda, andava de moto, e caía de moto. E então, por pouco eu não perdi a perna, né? E essa é linda, essa foto, né, cara? Olha o pau comendo e eu sentado em cima da bola, forgado. Vê se tu consegue colocar lá pra gente essa foto que o Albenei tá falando ali, Então, Chuck, no cantinho da tela. Então, assim, ó, eu me machuquei, fiquei um ano parado, né? Quando eu voltei, eu fui
totalmente desacreditado, né? O pessoal não acreditava que eu, pelo tamanho da lesão, não acreditava que eu voltaria a jogar futebol. E eu acho que quem acreditava era só eu mesmo. Cara. Não é motivo de orgulho, mas Renato Gaúcho e Bena junto, como é que era jogar tanto e ser meio Romário, né? Já isso, né, pessoal de hoje eu tenho até hoje uma amizade muito gostosa com o Renato, cara. Muito Lambari? gostosa. E assim, ó, quando eu cheguei no Grêmio. O Rambari também? Quando eu cheguei no Grêmio, o Renato era um garotão. Um garotão, forte, que era gostoso, metido a dar porrada, cabelo gostoso. Cabelo aqui e tal, cheio de gatinha, para todo lado. O cara invocou com a minha cara. Mas era um time fraco na época, era um time fraco, era Osvaldo, Valdo, Caio Júnior, falecido Caio Júnior. Sabela, tinha mais ou menos. Já Então, começava o cara invocou comigo, porque, pô, Catarina, bunda mole, desculpa a expressão aí. Aí o cara me empurrava. Pode bunda mole? Poder não pode, né? Mas agora o Albena já foi a folha, né? Desculpa, como diz os moleques, foi mal aí. Aí então, quer dizer, e brigavam comigo e tal, e trocamos até uns tapinhas. Carinhos. De leve. E ficaram amigos. Ele me deu e eu dei nele também. Digo, eu não sou catarinense, cara. Eu não sou catarinense. Mas eu sou, Bena. Eu sou mineiro. Foram uns tapas que a gente trocou um com o outro, né? E eu falei, cara, eu não sou catarinense, eu sou mineiro. E hoje eu tenho orgulho de ser cidadão de Santa Catarina. Tu vê como é que são as coisas. Há 36 anos em Florianópolis. Eu tenho orgulho desse privilégio. Então, assim, ó, fiquei um ano parado, mas quando eu voltei em 86. Voltei atropelando os caras, né? Porque atropelando todo mundo. Aprendi a bater com a perna esquerda, né? Tem time lá que não gostava. Se fosse ter o jogo, que é Novo Hamburgo, Brasil de Pelotas, essa galerinha. Tá lá na imagem, ó. Essa foto, gente, olha só o que essa foto diz. O que essa foto quer dizer, né? Diz um monte de coisa, né? Tá lá, o pau fechou lá atrás, ó. Campo vazio, não tinha quase ninguém, né? Então, tem um meme, né? Que tem um monte de gente brigando e o cara lá sentado tomando uma cerveja, né? É quase um cara disse, eu queria ser calmo. Tu lembra exatamente desse jogo? Lembro. Eu tenho uma outra foto, né, uma sequência aí, que o Alvaci, era o massagista, o Banha, né? O Banha tá chegando com... Isso foi aonde? Foi lá em Pelotas. Em Pelotas. O pessoal adorava. Cada vez que ele jogava era 2, 3 gols. Então, Novo Hamburgo, e depois disso eu fiz uma grande amizade com o Sérgio Pérez, que era o volante do Pelotas, né? E depois ele foi pro Grêmio. E então a gente tinha assim, uma amizade muito bacana, uma amizade meio maluca, né, cara? Ele amarrava meu carro nas árvores. O cara é doido, cara. Amarrava o para-choque do meu carro, eu ia sair, ficava o para-choque para trás. E o cara rindo. Era o Opala tão famoso esse? Eu cheguei lá com o Opala e logo em seguida eu troquei por um Monza. Que era o carro... o Monza... Na época era o... Tinha um pessoal aqui que falava que era um dos carros mais bonitos que tinha. Mas é outra coisa, é aquela coisa de juventude, Porque tem uma história mítica do Opala, né? Que o pessoal diz, como eu falei anteriormente, todo mito tem, né? Diversas histórias que a gente já não sabe o quanto são verdadeiras. O seu Cláudio Menezes está nessa história aí, né? Ele fala que o Opala, o Albena recebeu não sei quanto lá no Grêmio, encheu o bagageiro do Opala de dinheiro e veio embora para Florianópolis. Não, esse não foi nem no Grêmio, foi no Joinville. No Joinville, que eu fui buscar um restante de um dinheiro e tinha uma pelada para ir jogar no time do Cacau Menezes, lá no Cota, lá na Lagoa. Então, eu vim direto de Joinville e fui direto para o campo, né? É verdade. Chegou lá, o cara... Cadê teu tênis? Putz, tá lá no porta-malas do carro, vai lá pegar para mim. O Cacau, quando abriu... Aí quando ele abriu, ele viu umas notas de lá, não é?
Já deu uma... Não. O filho do Manuel não é fácil. Quer dizer que tu guarda dinheiro no porta-mala, né? É verdade que a tua relação com o dinheiro, Albena, para a tua época tu ganhou dinheiro no futebol, né? Pelo futebol que fazia. É verdade que a tua relação era meio que sem dar muita bola? Não assim? era não, continua sendo. Tipo, tu era algo que para ti não importava? Não. O que eu sempre escuto é que, né, das pessoas que jogaram com o Albena, os amigos dele e tal, dizem que, rapaz, o Albena sempre do mesmo jeito. Né? O futebol, para ele, dava o dinheiro, mas o dinheiro era algo que não... Aqui a gente trabalha junto com uma gremista, né? Chata, entende muito. E Dona Eduarda... Renata Famo Morena. A Renata Famo Morena. Só que não cresceu, né? Ela não... É por isso que a gente Deixa ela trabalha ela. Sentada. Deixa ela. Na verdade, ela não está sentada. Como é que tá a internet, Dona Eduarda? Vamos ver. Pessoal aí... O Cristiano Borba disse que seu Pala tem história no antigo Guerrilha. Tinha Guerrinha. Deve... O Guerra. E tem história assim, tem história. A Janaína Bezerra disse: programa show, o Benier é um grande jogador e não deixa de ser. O Caru sabe bem disso, né, Caru? Obrigado. Os dois gols que você... Entendi. Eu tava esperando esse momento. É que Obrigado. eu tenho que agradecer ao Bena por isso, né? Obrigado. Obrigado pelo outro, ele fez 4, né? O Arisson Júnior diz: grande Caru, excelente programa, grande convidado. Tamo junto. Valeu, Arilson. A Brenda... Ai, Brenda, como é que faz esse teu sobrenome aqui? Meu xarete? A Brenda. Fala, Caru, eu e a mãe e o Arthur estamos ligadinhos aqui. Grande Brenda. Abraço. A Brenda, o marido dela, o Gui, lateral direito sub-20 do Grêmio, mandar o bebezão lá, ficou no meu colo o sábado o dia inteiro. Daqui a pouco ele vai preferir eu do que o Gui. Gui, lateral direito, muita qualidade. Boa sorte. O Albena, Brenda, fez muito sucesso aí no Grêmio. Eu tive o prazer de ser campeão gaúcho e aprendi muita coisa em Porto Alegre, cara. É mesmo? Aprendi muita coisa em Porto Alegre. Em Porto Alegre ela te oferece coisas para você, né? Então, vamos supor, uma coisa simples, é o teu vestir, né? O seu vestir. Então, pelo clima de Porto Alegre, aí os caras falaram assim: pô, que roupa é essa, cara? Eu digo: que roupa é essa? Do clima do local. Então, quer dizer, metia uma camisa, um blazer, né? Um blazer e tal, negócio todo. Aí chegava aqui no Guerrinha. No Guerrinha. Ali. Saía de Porto Alegre depois do jogo e vinha assistir os gols aqui na frente do 1º de Maio. Né? Entrava no 1º de Maio e dançava, aquela coisa toda, ficava ali, ia para o Madrugão, que era bem do lado do 1º de Maio. Ali eu já tinha uma rapaziada ali, que um garçom que atendia, atendia a rapaziada também, chamava ele no canto, digo: o que deu aí? Aí, Bena, deu tanto. Eu digo assim: vou pagar a conta e deixar mais tanto aí, e para a rapaziada, fui. Pegava o carro e voltava. Voltava para Porto Alegre. Então, quer dizer, uma coisa de juventude. E na época, a BR-101 não era duplicada. Não era duplicada. Era só Eucalipto do lado do outro. E o Monza virava... Meu amigo Bena, tivemos Copa do Brasil, Catarinense, tudo. Vamos falar um pouquinho? Vamos lá. Então tá. Bora. Antes disso, eu sei que você trouxe um presente para a gremista aqui, para nossa Eduarda. Trouxe para vocês, um para você também. Tá? Isso. Eu acho que ele vai autografar para ti. Eu vou autografar. Enquanto isso, o nosso amigo Caru vai chamar os gols, é isso, Caru? Não teve tantos assim, né? Quanto a gente gostaria, pelo menos. Exatamente. Não, mas se juntar com os do Avaí do final de semana, mais o da Copa do Brasil, pode ser. E o do Grêmio do final de semana, mais o do Inter da Copa do Brasil, eu tô muito chateado com o Inter no Campeonato Gaúcho. Porque tá para acontecer algo no programa muito importante, né? Coleção. Eternos craques do Polidoro Júnior, com a sua equipe, maravilhoso, né? Uma caneta, para autografar por resenha da bola. Esse primeiro aqui. Nosso craque Albena. Abre o teu lá para ele. Primeiro para ele. Eduarda, é isso? Isso. Eduarda. Esse aqui é o do resenha. Gremista, mas aquela gremista, né? Aquela, fanática, né? Se juntar eu e o Caru junto, não dá um torcedor igual ela. Aqui, eu já vi diversas vezes, né?
É muito legal o trabalho que o Polidoro fez, porque fotos e é muito legal, né? Muito bacana. Então a equipe do Polidoro é sensacional. É sensacional, sensacional. É uma equipe que vale o ouro. Então nós temos aqui um prefácio do senhor Cláudio Menezes, do professor Eric Jacobi, tem uma participação aqui também da minha esposa, da Adriana Pfister, que ajudou bastante também nas fotos desse livro. Então, quer dizer, é um livro que... Uma história, né? Eu espero que a Eduarda... Vou deixar para agradecer. Cacau, né? Tem o depoimento do Cacau. Tem o Cacau Menezes, tá? E esse aqui, para quem que vai? E agora? Esse pode ser pro Resenha da Bola. Esse pode ser pro Resenha da Bola, pode botar o nome de Natan e Caru juntos. A gente é juntinho, coladinho. Pode ir. Aí. O Albena, a gente tem uma admiração nossa, não só pelo... Né, quem não sei se estavam acompanhando no começo do programa, mas não só por tudo que ele representou no futebol, mas pelo ser humano que ele é. Eu falei isso pro Natan, eu ainda tenho o sonho de entrevistar o Albena, mas com bastante tempo para que a gente possa conversar um pouco mais sobre a vida dele. Aí vocês vão entender, para quem não conhece, quem não é daqui, o quanto este jovem senhor aqui é importante para o futebol. Faça uma boa leitura, tá? Obrigado. Prazer. Obrigado. O Albeno vai ficar com a gente, até porque vamos a opinião ainda, dele, né? Na resenha ainda vamos um pouco mais com ele depois, tem mais um assunto ainda, mais assunto. Tem mais alguém por aí, Eduardo? Dá uma olhadinha. E aí o pessoal que estiver em casa, se quiser mandar uma pergunta para o Albena, manda aqui. Manda que o Albena responde ao vivo. Tem miséria não, vambora. O Aurélio Prim diz: Albenair, grande ídolo do nosso Figueira, amigo do Padre Prim. Amigo do Padre Prim, o Aurélio, se não me engano, é irmão do Padre Prim. É irmão do... primo do Padre Primo do Padre Prim. Família Prim. Família maravilhosa. Seu João, o pai do Padre Prim, eu falei hoje com o padre, ele é pai dele. O Padre Prim é meu pai Drinho, né, o cara que me acolheu dia 6 de dezembro de 2006. A gente escreve, eu e o Cadu, a gente escreve no jornal do Aurélio Prim. Então a resenha da bola. Eu sou, como eu adoro falar isso, né? Eu sou alcoólatra há 11 anos limpo e um usuário de droga, e vou para 11 anos, 11 meses sem fumar. E quarta-feira agora, depois de amanhã, a minha primeira aula. Vou voltar a estudar, voltando a estudar e... Fez o curso de treinador agora há pouco tempo também, né? Eu tenho 2 diplomas de treinador de futebol, mas sou auxiliar técnico desde 98. Tu volta bem pro futebol? Eu digo que tudo é oportunidade. Mas qualificação conta e tu tens bastante, né? Mas vamos continuar esse papo já. Bora lá. Deixa eu falar um pouquinho do Campeonato Catarinense. Aconteceu no último final de semana, a gente teve rodada. A gente vai pedir para colocar os gols do Avaí na tela. Importante vitória do Avaí, né? Muito. Ressurgindo no campeonato. Muito. No momento certo. Muito. Aí. Jogada ensaiada. Jogada ensaiada. Toca de volta. Aí é um cruzamento na área, né? O pessoal diz: a jogada ensaiada exata, não. É jogada ensaiada, né? Uma triangulação dentro da área. E a bola sobrou pro Rômulo, muito questionado. Nunca foi questionado, né? Por gols, a gente sabe que ele sabe botar a bola para dentro. Mas, né, por posicionamento, vontade, e ele vem conseguindo fazer isso agora, só que no mesmo jogo ele conseguiu perder um gol mais feito do que esse que ele fez agora. Mas isso aí para centroavante faz parte. Normal, né? Normal, faz parte. Eu acho que o Rômulo perdeu gols importantíssimos, inclusive no que manteria na Série A o Avaí, mas realmente faz parte. É que ele teve, né, uma incidência de perder gols, uma partida atrás da outra que não é normal. E a torcida não perdoa. Não perdoa, Bola cruzada na área para alguém chegar, tinha 3 jogadores para chegar ali. Eu acho que você gosta muito no ritmo bom, só que continua jogando. Assim, ó, tem hoje a segurança, o pessoal diz que não muda, mas olha assim. Olha lá, esse gol eu acho importantíssimo. Mas olha só o que o goleiro faz ali. Olha lá. Concorda? Olha o que o goleiro faz. Isso é completamente atrasado. Porque o goleiro não espera que o cara vai bater direto lá no final. Eu acho que ele... Não, quando o Marquinhos foi bater a falta, ele ajeitou a bola, eu digo que ele vai bater pro gol. Tu viu o gesto que o Marquinhos fez depois? E estão falando, né? Mal, fiz esse gol mal. Ele fez,
Ele faz o sinal dizendo que eu tô Mas mal. olha só, essa bola, exatamente essa bola dele, bate pro gol diversas vezes. Né? Não, olha só, olha lá, olha. Inclusive, tá em vezes que a gente reclama que eu deveria es- cruzar e ele bate. Não, está escrito que ele ia, que Não, ele ia ele bater bate a bola muitas vezes no pro gol. gol, Olha lá, olha Sim, só, olha só. várias Ó, vezes, olha só. caso erre, a gente fica Lógico. meio bravo porque ele poderia ter. E o Abel ressaltou, acho que é importantíssimo. Ó o goleiro, Ela ó o como goleiro, bota o peso. ó. Já era. Dá 2 passos Já para era. frente, 2 passos pra do frente, lado, bota o peso pro lado pronto. errado. Com aquele tamanho todo ali, não ia chegar nunca na bola. Já era. Essa vitória coloca o Avaí... Foi feliz no chute. Dá vida para Ele teve depois um lance que ele botou uma bola na trave. Depois teve um lance do Guri que entrou ali, esqueci o nome dele, que deveria ter segurado a bola. Tinha 2 caras de frente, sem goleiro, sem nada. E ele tentou jogar por cima. Claro que ninguém reclamou porque estava 2-0 já. Mas ali assim, ó, ali o cara que está em casa, eu faria isso. E o juiz Aí inventou. tá a diferença, O juiz que estava marcando tudo, estava chato, o juiz inventou. O Maurinho era para ter sido expulso. Existe diferença de tu entrar forte, joga muito, sabe disso. Joga até nas costas do Caru. Joga muito. 2 golzinhos ali. Exatamente. Não, mas tá bom, depois. Sabe por quê? O que ele me enganou? Ele girou pro lado direito, ele recebeu a bola de costas, eu marcando ele. Ele girou pro lado direito e bateu. Gol. Quando ele recebeu a segunda bola, eu falei, óbvio, ele vai girar pro mesmo lado e vai bater de novo. Eu marquei o lado de lá, ele girou pra cá e falei... Bena, quando um juiz não quer expulsar um jogador por uma agressão, porque a agressão é a expulsão. O cara que agride, dá uma cotovelada de propósito, que não foi uma mão que sobrou. Não foi, talvez ele tenha que se proteger, então eu não tenho certeza. Então Lógico. vou dar... Não, mas quando tu sabe que aquele movimento não é pra fazer uma orelha, é um movimento pra cima, parado, agachado, de cotovelada, deu uma cotovelada na cara do jogador, do Joinville. E o juiz, ele dá amarelo, ele mostra que ele viu a jogada. Mas tu acha que o Maurinho, tu acha que a cotovelada do Maurinho foi para pegar o rosto do jogador? Com certeza. Intencional. Porque foi de baixo para cima, ele não foi se segurar nada, não foi uma mão que ele estava abrindo. Ele deu uma cotovelada para cima, na boca, sangrou, e ele fez de propósito. Se o juiz não quer expulsar, finge que não viu. Tá errado, mas finge que não viu. Dá amarelo num lance de agressão, abre precedente, cara. São critérios que eles usam, né? Então, esses critérios aí muitas vezes não agradam, né? Não agradam. Nós tínhamos um árbitro, para mim, considerado melhor. Melhor. Chamavam ele de tudo. Mas era o melhor. Dá um buzão. Dá um buzão. Aí. Bora. Não tem esse negócio de não. Pronto, acabou sim. Tem um jogador que tu gosta comando muito. e comandado, meu filho. Tem um jogador que tu gosta muito, no lateral esquerdo, que era do Avaí. Capa. O Capa. Por muito menos. E essa sim era Mas duvidosa. o Capa não foi Ele foi intencional. expulso na final. Não foi intencional. Tá, mas ele foi expulso por muito menos. E aí acabou eu com a vai na digo, final. Eu acho que aquilo acabou com a vai na final. Porque ele tirou o São Marquinhos, tirou critérios, isso, né? fez aquilo. São critérios que Então, o quer jogo dizer, se usa. Ele tirou um para botar outro depois, lembra disso? Pode ver, ele tirou um para depois cobrir outro, aí fez uma substituição errada. Ele aí acabou sendo expulso depois do gol da Chapecoense, Isso. foi expulso. Isso. Então quer dizer que é pra ser expulso, cara. Então, assim, quem vai ouvir eu falar amanhã que não é pra ser expulso, tá ouvindo? O Maurinho era pra ter sido expulso. Era pra ter sido expulso. Foi uma jogada Hoje em dia pra também, né? expulsão. Hoje em dia com a facilidade que nós temos, né? Para ver jogo, né? A TV, Então tem 300 câmeras, né? Mas se ele deu amarelo porque ele viu que não aconteceu nada de errado na jogada. Mas Se ele deu amarelo porque ele viu aí que vem ela- aquela coisa. Mostrou sangue. Não sei o quê. Lógico, Não sei o quê. O cara tem o quê? Menos de segundo, milésimo de segundo para decidir, cara. Albeno, olha só, empata Figueirense, empata Chapecoense. Né? Os times que jogaram fora de casa, o Criciúma goleou 5-2, Figueirense empatou dentro de casa de 1-0, o Avaí ganha fora de casa com 2-0, talvez embalado pelo A resultado. Chapecoense foi com... A Chapecoense foi com O Inter de Lages. Inter de Lages. O último Inter de Lages. colocado. Vamos fazer uma coisa. Vamos voltar no tempo. Hoje é sábado. Vai ter Chapecoense e Inter. Criciúma e Não, Tubarão. Chapecoense teve agora. Sim, não. Só tá falando, vamos voltar no Boa. tempo. Entendi. Tá. Chapecoense e Inter. Inter de Lages. Figueirense e Tubarão. E Avaí jogando fora com o Joinville. Com o Joinville. Como é que os Você resultados vai, agora você após? vai inverter toda a rodada. Exatamente. Se tu for opinar, se tu for um comentarista que vai opinar antes do jogo, tu ia dizer que talvez o Avaí vai conseguir um empatezinho lá. Pois é. E vai ser uma coisa Pois é. Mas eu acho que a vitória do Avaí... vai passar por cima do Tubarão. Eu acho que a vitória do Avaí na Copa do Brasil
traz esse clima. Não, Né? A chegada do Aranha. traz um pouco, né, que tu traz um falou pouco. muito bem sobre O Aranha. A segurança do Aranha que transmite. O time, o time tá jogando uma linha pra frente. Agora vem cá, o time do Joinville é muito ruim, cara. É ruim demais, né? Concordo. É ruim demais. Ah, para, ó. O que os caras querem, É ó? ruim demais. O Fluminense tava O que 8 os partidas caras sem perder. querem, rapaz? Pelo amor de Deus, parece que estão jogando sem vontade, E sem o Aranha sem motivação. ritmo, né? Quem? Mas o Fluminense estava 8 partidas vencendo, mas é um time que não convence também lá no Campeonato Carioca. Não é um time. Perder, né? Não, Pô, mas olha, esse é um time ano sem passado. motivação, cara, sem motivação. Então, e pega um time que vem de uma vitória Concordo. contra o Fluminense. Concordo. Lá, né? Lá, motivado, né? Aquele negócio todo e tal. Puxa vida, vai jogar em Joinville. Pô, quanto tempo o Joinville vem capengando. Lógico. Pô, parece que tem medo do torcedor e tudo. Então, quer dizer, são variantes, né? Pega um motivado e o outro arriado. Como é que tá a internet, dona Eduarda, Renata Fã? Eduarda, por favor. Eduarda. É porque eu ia falar Olha. errado mesmo. O Carlos Alberto da Luz diz grande abraço para toda essa bancada do resenha. Um abraço, Carlos Beleza. Alberto. Carlinhos. Vamos ver. O Carlos Donato. Grande Donato. abraço gente, ao pessoal da mesa e ao grande Albenair, que já tive o prazer de levar no bate-papo alvinegro. Carlos Donato trabalhou lá no Figueira, né? O Donato, Gente boa, foi pai há pouco tempo, Bacana, parabéns. bacana. E tem um programa aqui todas as sextas-feiras, às 20 horas, é isso? 20 horas, 19 horas, todas as sextas-feiras, 19 horas. Bacana. Eu vi ali que o Daniel, que é havaiano, colocou que o Avaí tem uma vaga na final. Já mudou o discurso uma semana pra cá, agora torcedor. Eu ia perguntar isso pro Albena. Vai dando uma olhadinha, Eduardo, pra gente, se tem mais alguém que a gente já passa pra ti novamente. Albena, aproveitando, né? Tu tá aqui dividindo a bancada com a gente. De forma bem pontual, quem tu acha, primeiro se tu acha que o Avaí chega, né, nos dois times da final, se tu acha que ele consegue alcançar ali, essa briga fica acirrada, quem tu acha que são os favoritos? O campeonato tem desenhado para o Figueirense. Está desenhado para o Figueirense. Quer dizer, em relação ao Figueirense do ano passado, o ano passado o Figueirense estava brigando para não cair. E agora está em primeiro lugar. Né? Teve esse trupicão aí dentro de casa agora, né? Que deu um alento assim para o Avaí, né? Que ganhou do Joinville fora de casa. A Chapecoense empata com o último colocado. Quer dizer, deu uma sobrevida lá para o Avaí. Dá uma respirada. 4 pontos, né? Ainda, Quer dizer, e a diferença é 4 só. o que acontece? Eu vejo assim, ó. Eu não sei, tá na cabeça do cara, a gente só pode, né? O Milton Cruz vem testando os jogadores, né? Ele ainda não tem um time que assim, ó, que o torcedor gosta assim, ó. O time é esse. Mas ele tem um time encaixado. Tanto que no resenha da semana passada foi colocado o que aconteceria nos jogos da Copa do Brasil. E eu dei minha opinião que Figueirense e Inter seria um jogo muito difícil porque o Inter, Figueirense e Atlético. Como é que é? O Atlético tem um time forte, mas o Figueirense tem um time encaixado e vem de vários jogos sem perder. O Atlético não vai passar por cima do Figueirense, foi isso que eu falei no outro jogo. Acabou que o Figueirense teve mais volume de jogo, só que perdeu 1-0. de 1-0. Já o Avaí, eu falei que o Avaí não tinha uma cara, o Fluminense, o Cadu falou que não vinha bem, eu falei que era um jogo que não, né, assim, não poderia falar nada do jogo, porque de repente E não o se Avaí podia ia lá. realmente imaginar que o Avaí fosse ganhar lá do Fluminense, né? Até existia essa possibilidade, mas a gente não poderia criar essa expectativa que o Avaí não tem uma cara. Tu viu a diferença de jogo do Atlético Mineiro contra o Figueirense e do Atlético Mineiro contra o Cruzeiro de Belo Horizonte? Tu viu a diferença? O clássico? A motivação Quer dizer, a motivação é totalmente outra. E é isso que não dá para me entender, na cabeça do atleta. Por quê? Por que isso? Tá, quem tá de fora aqui vai Porque ter clássico, inclusive depois a gente vai falar, vai ter clássico essa semana. E aí? Não, no clássico eu vou arrebentar. Mas lá... É jogador de lá clássico? dentro. Jogador de clássico, não?
Você vai jogar só no lá clássico. dentro vai ter clássico, tu senta para. na bolinha ali também, fica Para. Não, mas isso é complicado eu demais. sou antigo pra caramba, cara. Eu sou antigo pra caramba. Então os caras entendem, o jogo tal, tudo igual. Tudo igual. Jogou muito clássico, né? Tudo igual. Antes valiam 2 pontos. Hoje valem 3. Valem 3. Então, o clássico vale quanto? 3. Quanto o Internacional de Laje vale quanto? 3. Tá, então tu acha que o Betão ter sido expulso propositalmente para não jogar o jogo do meio da semana para jogar o Isso clássico? são artimanhas que acontecem dentro do esporte. Mas não vale 3 pontos os 2 jogos? Mas é tal coisa, mas por quê? Porque eles botam na cabeça que um é mais importante do que o outro. Aí perde no meio da semana para ganhar no final de semana. Mas pronto, 3 pontos. e aí? Aí Agora, vai para um jogo mais difícil e acaba perdendo os 2 dele. e agora? Vai Quem entender. te diz? Aí vai botar como é que é o E agora? né? Aí, E aí mas não ele vai- é bom zagueiro, tá? Não vai, não vai, Ele é não bom vai zagueiro. jogar. Toda vez que ele entra, Não, ele- vamos supor. Não vai jogar contra o Inter. É isso? Isso. Perde o jogo. Aí vai voltar contra o Figueirense. E daí? Mas aí se joga contra o Inter e toma o 3º amarelo, meu Deus, o Betão não vai jogar. É porque o time é limitado. Isso aí. É Mas o que ele fala tem sentido, são os mesmos 3 pontos. mesmo. Que olha só, Mas ele é o pode que eu tô ficar. falando, eu Lógico, concordo. ele pode ficar jogando. Por que ele valorizou? Por que ele valorizou lá e valorizou Eu só aqui? tô valorizando o que ele tá falando. Entendi. Eu só tô Ele tá valorizando que daí o Betão foi lá, Lógico. Ele está desvalorizando o adversário. Mas são artimanhas que o esporte, que o deve futebol ser também coisa dele, é do técnico, né? te colocam. Vem da Então, comissão técnica, é isso, né? tu vê, Ou ele máximo fez isso aos 43 minutos. E feio ainda, né? E feio ele fez ainda. isso e não bateu, claro. e não tocou na bola. E não foi nem tocou na uma bola. coisa, ele saiu lá da defesa para vir lá na frente. e É, botar lá na exatamente, frente. quer dizer, tomou o Não, cartão, não teve. voltou. Não teve. Quer dizer, é um artimanhas do esporte. Não é a primeira Pode vez, correr o risco de sempre perder no acontece. meio da semana e perder o clássico também, né? Mas então, quer dizer, quem vai dizer, né? E aí se dá certo, aí todo mundo vai bater palma. Né? Se funcionar. Como aconteceu no sim. 3º ou 4º jogo do primeiro turno, ou que seja, né, é turno e retorno, mas lá do início do coisa, que o Milton botou 6, 7 jogadores diferentes no Isso. 3º ou 4º jogo e o Figueirense disputando a liderança isso- ainda bem coladinho. isso. E todo mundo comentou antes do jogo. Tá errado? Por isso Tá que eu errado. perguntei para Aí deu certo. Aí Sabe- o pessoal. sabe tem uma não, coisa- melhor técnico agora. Falando sobre isso do Milton, até queria deixar aqui uma ressalva. Eu não consigo entender o Milton girando tanto a equipe como faz. Ele parece que pegou nos últimos 2, 3 jogos uma birra com o Romarinho, que é um menino que veio pra cá, bom jogador, tá centrado, parou com noite, com festa, tá Bom tranquilo. jogador, melhor do que os outros? Acho que sim, acho que ele tem que ser banco no grupo. Entrou, fez gol. Entrou, criou bastante oportunidade. Entendeu? Eu acho que sim. Eu não conheço futebol. E por acaso, foi logo depois que ele renovou. Ele jogou no Vasco, né? Jogou no Vasco, depois Eu vi passou ele. pela série C. Eu acho que ele deveria estar até nessa ideologia do Milton. Eu sinto que existe algo mais do que só futebol, pelo que ele tem ali. Porque no banco do Figueirense eu não acho que tenha jogador para você deixar ele fora do plantão. Não, tá coisa. Aí eu vou voltar àquela vergonha não. Cadê o time? Cadê os 11? Tu conhece os 11? Ele não tem Figueirense. 11. Não tem. Por Tem que, os que jogadores não, que se por que não destacaram. tem os 11 até agora? Ah, mas está dando certo. Está dando certo. Tudo bem. Uma hora ele vai ter que ter uma definição. Não vai? Definição. Ele vai ter que ter uma definição, não vai? Por quê? Para dar segurança até para ele, para o jogador, né, para o torcedor. Né? Porque hoje assim, ó. Quem é a referência do Figueirense hoje dentro de campo? Eu não tenho uma referência muito clara, talvez o único que está se destacando é o André, porque fez gol, mas não é uma referência. Não né? tem, então ele vai ter que criar uma Vai ter que referência. criar. Quem está Não fazendo tem. gol é esse menino de centroavante aí. O Mas André. até O André. então, Mas não é até uma então era referência. o Enan. Mas sabe o que acontece, Alberto? Era o cara? Era ele, o O que Renato. está vendo com o Enan? É. O que está se passando Disputaram com o Enan? pelos dois, né? Inclusive. O Avaí queria, lembra disso? Então, o que está vendo com o Enan? Eu posso falar uma coisa? Diga. Fazer uma crítica sobre isso. O Figueirense continua com a mesma política de 1, 2 anos atrás, que eu batia insistentemente no programa. Me parece que o Figueirense não gosta de ter referências, boas referências. Acho que eles vão, sabe? A gente vai vendo isso ano após ano. Cara, eu acho isso tão mesquinho. É terrível. Sabe? Eu acho isso tão mesquinho que isso
partindo de... É terrível. É terrível, cara. Tu não tem uma referência. Lógico, sabe? lógico. Assim, ó, pra você dar um alento pra sua torcida, pro seu torcedor, né? O seu torcedor fica assim, pô, hoje eu vou lá pra ver fulano, né? E aí tem gente que quer aparecer mais do que o atleta, sabe? E fica com picuinha aqui, com picuinha. Deixa os Então caras, todo jogo pô. é igual. Todo jogo vale Todo, 3 pra mim, pontos. sim. Pra mim, Pessoal sim. aí na internet aí. Pra Todo mim, jogo sim. vale 3 Pra mim, pontos. sim. Todo jogo é igual. E como é que se cuidava o Bena antes do clássico? Dormia pra caramba. É? Em todos os jogos. Todos os jogos. Dormia pra caramba. Mas a tua motivação era sempre a mesma. Ah, sempre a mesma. Podia ser Quantas Havaí. vezes os caras iam me acordando lá no Havaí, os caras iam me acordando debaixo da arquibancada lá, né? Ele concentrava lá. O Adilson disse, deixa comigo. O Adilson lembra? Mas aí já estava final de carreira. Mas é motivação, meu filho. É motivação. Por quê? Deixa eu Descansar. Porque a gente sabe que ele descansar não vai dar gol. Deixa ele quieto. Vai dar resultado. Deixa ele quieto. Eles me chamavam de bicudo. Deixa o bicudo quieto. Vou passar para lá. Figueirense na final e o segundo. Chapecoense ou Havaí? Tu acha que o Havaí chega? Tu acha que se o Havaí passar na Copa do Brasil, perde foco no Catarinense? Eu acho que eu ainda gosto muito de ver o time da Chapecoense jogar. Eu gosto de ver o time da Chapecoense jogar. Agora está com mais baixos do que altos. Né? Está encaixando. Parece que está encaixando. Para mim tem o melhor Mas eu elenco. gosto de ver o time da Chapecoense jogar porque ele criou como se diz, um estilo. Isso, é. Legal, bacana. E objetivo, né? Objetivo, lógico. Não é aquele toque, chega lá, volta, chega lá, volta, chega lá, volta. Então, quer dizer, e objetivo. Então, assim, ó, na minha opinião, está se desenhando Figueirense, Chapecoense, vem o Havaí por aí também, entendeu? Por último, para a gente encerrar o Campeonato Catarinense, o Argel chega no Criciúma. Como é de praxe, no primeiro jogo foi expulso, né? Que a gente sabe que o Argel tem um temperamento forte. Olha, chamei ele de quem mesmo no outro coisa? Não lembro. De Wagner Benazes. Eu falei que é o Wagner Benazes do futuro, Argel. Só que o Argel tem uma característica, essa característica me agrada, né? Ele é bom de grupo. É um cara que tem os jogadores do lado dele, que se ele prometer uma coisa para você, ele vai até o final. É um cara bom de palavra e tal. Coisa rara no futebol, né? Hoje em dia. Eu estive no Criciúma hoje, inclusive. Estive lá hoje à tarde. O Criciúma, primeiro ele foi expulso, mas venceu por 5-2, uma goleada fora de casa. O que leva o Argel a mudar tanto de clube? Eu acho que o temperamento dele. Eu acompanhei no Figueirense aqui, quando ele voltou para salvar e saiu. Porque o Argel ainda tem um estilo de que sou eu que mando, eu que escalo, eu que determino. E às vezes tem clube que não aceita isso. Tem gente questionando a tua opinião do Romarinho. O João Paulo Cardoso diz: Romarinho briga por vaga no ataque, centroavante, não pelos lados. Então Romarinho será terceiro reserva, até porque não tem futebol para ser titular. É a opinião dele, né? Que não tem. Se ele acha que não tem futebol. Oi? Eu acho que é a opinião dele. Na minha opinião, tem sim. Acho que ele tem vaga para estar. Entrou bem, fez gol, está bem, é bom jogador, não é um jogador excelente, né? Acho que é um bom jogador, está tentando construir a história dele, fugir da história do pai, até porque seria impossível. Ele está seguindo uma linha de raciocínio ali que é uma lógica, né? O artilheiro do Figueirense hoje é o centroavante, como é que é o nome? O André. O outro Renan. É o Renan. Ótimo jogador. Se ele estiver nessa vaga do centroavante, ele vai ser o terceiro. Não, mas eu acho que ele pensa o terceiro reserva, né? É o terceiro dos que estão no banco. Então, é essa lógica que eu estou falando. Então, primeiro esse rapaz que está fazendo os gols agora, Renan, depois o Renan, né? E o terceiro é ele, está certo. Se for assim, eu entendo que o raciocínio dele é que vai fora os titulares, agora, ele seria o terceiro. Agora, não importa o raciocínio dele. Se o raciocínio dele for o raciocínio meu, o teu, o dele, o dela, não importa. Do treinador. Lógico. Treinador, pronto. Do Milton. Criciúma, tu acha que cai? Puxa vida. Chega a hora que vejo dentro do jogo do Criciúma, dá dó dos caras também, né? Eles perderam peças. Os caras faz força, mas não rende, né? Não sei o que acontece. Eu fiquei com
fiquei com dó do Griso, né? Porque Aham. um cara legal, um cara muito bacana. Jogava muito, né? Jogava muita bola, um cara muito educado, então merecia, assim, sabe? Merecia mais longe como treinador. Mas tu não acha, Galbena, que eu falei isso ano passado. Quando eles tiraram o Vink ano passado, por causa de um comentário que o Vink fez na televisão, verdadeiro. Tá. O Vink tirou, o Criciúma ficou nas últimas posições, 4, 5, não me lembro exatamente quantas rodadas na Série B. Veio o Vink, que tinha feito um trabalho sensacional no Rio Grande do Sul, veio para cá, tirou daquela situação e deu uma entrevista na televisão dizendo que estavam comprando que chegasse entre os 4 primeiros. Então ele falou, a equipe que nós temos é uma equipe para estar ele falou com outras palavras, mas está na zona intermediária. 8º, 9º, 10º, entre 6º e 10º, e ficar tranquilo, né? Se manter na Série B com tranquilidade e tal. Por um acaso, nesses acasos, o futebol foi dispensado logo em seguida. E dali para frente o Criciúma não encontrou mais rumo. Pois então, quem estava certo? Eu acho que no futebol a gente vive muito da emoção, mas a gente tem que ser pragmático. Quem deu resultado, teoricamente, é quem está certo. Então né? pronto, acabou. Quem deu mais. Feijão com arroz. Tu acha que o Criciúma cai? Não, cara, como aconteceu, né, se a gente for pensar em cair time grande, como é no brasileiro, como aconteceu ano passado com o Figueirense, a gente sabe que 2, 3 jogos é o suficiente, né? Então, perguntando, né, ontem no final do jogo falaram também, se o Joinville deu adeus, aí o pessoal está falando que não, que tem ainda matemática, tem 21 pontos, muito jogo para jogar. Isso para chegar a ganhar uma das 2 vagas, que já está difícil para o Avaí, que é terceiro, e entrar nesse bolo. Lógico. Ele tá ali até porque ele está na Copa do Brasil agora. Então, usando essa matemática, eu respondo a tua pergunta. O Criciúma não cai, ele tem 21 pontos para fazer 2, 3 jogos bons e sair dali. E tem, como tu falou hoje, mais cedo, uma estrutura muito grande, sabe? Lógico, então, bonito, o Criciúma não cai. Só que isso não vem do futebol catarinense, eu sei que não são muitos times, mas matemática aí que não são exatas, não. Não, mas no caso eu não estou falando igual o Joinville. O Joinville está se pegando numa matemática muito difícil de construir. Só que ele está indo só pela matemática. A missão do Criciúma é muito mais fácil. Ele tem 21 pontos, para fazer 10 pontos ali ele não cai. Entendeu? Então quer dizer que é só ele fazer agora um campeonato meio regular, não precisa ser campeonato de campeão, ele não cai. Só que vai ficar aquela marca. Ficou aquela marca. Quando chegou no final do campeonato, no caso no ano passado, né, o pessoal falou, pô, o Figueirense tinha estrutura para muito mais. Aí o pessoal falou, não, mas vai chegar na Série B, vai melhorar. Aí ficou a Série B toda brigando para não cair. Mas tem uma coisa sobre o torcedor, Natan, que assim, a gente falar de quem entende futebol, né? Falar com o BNI, falar com você que é treinador, pegar os repórteres, as pessoas que acompanham. O torcedor, eu acho que tem uma memória... A gente vai até falar disso sobre o teu caso, algo que aconteceu contigo aqui. Eu acho que o torcedor às vezes tem uma memória... Daqui a pouco, agora o Figueirense está bem, tá todo mundo ama o Milton Cruz, ele é o melhor do mundo. Claudinei, há 3 programas atrás, era o pior. Vai pra rua, vai isso, aquilo, outro. Venceu 2, ele voltou a ser o melhor treinador do estado, entendeu? Vira uma loucura. Milton Cruz, ano passado, todo mundo... Paixão, né? E aí é levado pela emoção. A gente vai falando do Campeonato Gaúcho. Teve gol do teu adversário lá, Eduardo? Do meu adversário? Não. Não. Não? E tu tá feliz? E o que tu acha da nossa aposta? Tá feliz? Claro que tô. Tu acha que o Grêmio vai ser campeão gaúcho? Acho. Grenal. É que eu fiquei pensando nisso depois. Olha a expressão do craque. Olha só, ela acha que o Grêmio vai ser campeão O gaúcho. Grêmio tá em 8º. Ficou pensando, desculpa. 8º? Eu fiquei pensando no que o Natan propôs, sobre você vir de samba canção e tudo mais. E aí eu fiquei pensando que isso vai contra mim, né? Porque a torcida vai ser pra... Ninguém vai querer te ver assim, né? Então a torcida vai toda... Eu vou te falar que eu concordaria se você viesse, por exemplo, com a roupa que você dorme. Acho que a torcida ficaria extremamente feliz. Entendeu? Mas como, né, é um programa de esporte, a gente não vai entrar nesse mérito. Não é o Tarja Preta na TV. Não é. Coloca os gols da vitória do Grêmio pra gente, Chuck, por favor. Quem que fez? E agora? Aí é o Jael, né? Quem que fez? Eu não vou falar. Ela sempre criticou o Jael, Jamais, nunca critiquei. O Jael cruel, né? Que tu nunca criticou, né? Oportunismo dele. Craque. Só. O Jael no Joinville era bom? O sono do goleiro também, né? Não, o sono. A torcida gostava dele? Goleirão, que sono, hein? Gostava, né? Tadinho do goleiro. Sono. Só que olha só, a gente tá falando de Grêmio, né? Não, acho que o Gel seja jogador de Grêmio nunca.
Inclusive, eu acho que já é um bom jogador para estar na Série B, não acho ele jogador de Série B. Sempre teve centroavantes com essas características, né? Trombador, forte, sempre né? Tinha André Catimba e um monte de Alcine. Sabe quem fez os gols ali? Jair Madison. Madison é um bom jogador? Madison que foi considerado até pelo Renato Portaluppi o melhor jogador em campo, né? Pois então, e o Renato Tinha sido criticado o Renato na é um cara terça-feira pelo jogo da Libertadores e... Sabe que tá uma confusão lá em Porto Alegre, eu estive em Porto Alegre sábado, estive no Grêmio, inclusive, porque ele pegou o pessoal da transição do Sub-20, que há muito tempo treina em Porto Alegre, não em Eldorado, mandou todo mundo embora pro CT junto com a Sub-15, Sub-16, Sub-17. O Renato ficou bravo com todo mundo lá e tá um clima, porque isso gera um clima, né? Ficou chateado demais e mandou todo mundo voltar para Eldorado. Então, o pessoal que fica ali, né? Porque já fica lá em Eldorado até o Sub-17, se eu não me engano, já fica lá em Eldorado Sul. Não é tão longe também, assim, 15 quilômetros e tal, mas ele mandou todo mundo voltar para lá. Bravo. E o Inter não jogou no final de semana? O Inter não jogou porque tinha antecipado essa rodada, né? Teve evento no Beira-Rio. E aí não jogou. Show do Full Fighters. Só jogou pela Copa do Brasil. E como é que foi o jogo da Copa do Brasil? Jogou contra o Cianorte. Ele já tinha jogado. Ele tinha que jogar mais, por isso que era... Jogou contra o Cianorte na quinta-feira, pela Copa do Brasil. Um ótimo jogo. Desperdiçou algumas jogadas aí que poderiam ter sido... Repete que eu não ouvi. O Inter foi como? Um ótimo jogo do Inter. Entendi. Profissional, é outro nível, né? Daqui a pouco ela tá igual tu, Jaci. Que torce, mas já não, agora já é uma coisa... Mas eu acho que isso é bom pra dupla do Grenal. Agora a gente tem um Grenal no domingo, tem tudo pra ser um excelente jogo. Por toda a circunstância desse último ano, né? Corneta do Grêmio em cima do Inter voltando pra Série A e tudo mais. Então acho que tem tudo pra ser um ótimo jogo. Eu não quero estar enganada, né? Porque teve uns últimos Grenais aí feio pra caramba. Tu acha que o Grêmio ganha? É óbvio. Eu vou torcer pelo Grêmio, né? Mas não acredito em favorito, tá? Em Grenal não gosto de... Clássico, ainda mais esse. Acho que tem tudo pra ser um... De acordo com o mestre, clássico é mais um jogo. O jogo é jogado na Bahia Pescado. Exatamente. Olha só, a gente está falando um pouquinho de Copa do Brasil. Coloca pra gente primeiro o Figueirense, a derrota do Figueirense, Chuck, o gol do Atlético Mineiro aqui. Tu cantou um pouquinho a pedra antes, né? Achou que ia sair, podia perder, mas ia ser ia ser vendida a vitória. Ia ser difícil. Aí o gol do Atlético Mineiro. É porque na verdade todo mundo estava falando que o Atlético ia mostrar que o Figueirense está em primeiro, aqui não era nada, sabe? Não acho. Que ia passar, não acho sabe que o campeonato aqui estava nivelado por baixo e coisa e tal. Só que eu sabia que a estratégia de jogo do Figueirense, ela serve em qualquer... Mas não é só isso também. Em qualquer campeonato. A primeira e segunda rodada da Copa do Brasil mostraram que tem um equilíbrio, inclusive com times muito menores do que o Figueirense. Teve grande que... O Botafogo está fora, né? E teve grande que apanhou bastante. Eu fiquei em cima do muro. Do Figueirense eu não fiquei em cima do muro. O que eu fiquei em cima do muro foi do Avaí. Como é que é? Do Avaí, porque eu tenho um questionamento muito grande do Claudinei, que não tem um sistema... Tá 3 anos já no Avaí. Terceira temporada já no Avaí e não tem um sistema de jogo montado, cara. Mas tu acha que o Claudinei tem como ter um sistema de jogo montado com a equipe, com as peças que tem? Cara, mudou muito pouco e agora que vem mudando mais do final do ano pra cá, por opção. Por opção, eles estão escolhendo elenco novo. Se ele quisesse, ele tinha ficado com um monte de jogadores. Ele tá bem, cara. Eu concordo com o Alberto. Tá Gosto muito do Claudinei. Agora tá bem aquilo que vocês falam, né? Aquilo que ele tem na mão, está bem. Ano passado eu vi isso, mudou minha concepção, sabia? Tá bem. Tá, e por que Ele o não Maurinho pode ia ser do banco direto? Ele não pode fazer o que o Milton Cruz está fazendo no Figueirense. Não pode fazer. Rodar Mas por que 5, o Maurinho ficou tanto tempo no banco jogando o futebol que joga? E todo mundo sabia que jogava. Mas o Maurinho teve chance. Lembra que ele teve uma chance de jogar o jogo inteiro? Ele não rende como rende meio tempo. Não rendeu ainda. Aqui, ele tá jogando o jogo, tá jogando mas bem. não rende igual. É o cara que tá colocando a não, bola. Mas não rende igual. Na minha opinião, não rende igual. Na verdade, às vezes que ele teve chance. chance. O André tá jogando, né, tá fazendo aquela função do Marquinhos, só que um pouco mais forte, um pouquinho de mais vigor, porque pra mim são 2 jogadores que não podem jogar junto. Né? Mas tu acha que o André tem lugar no lugar do Marquinhos? Eu acho que meio tempo pra cada. Seria hoje, dentro disso que a gente tá falando... Mas tu acha que o Marquinhos não pode jogar um jogo inteiro ou porque merece o André? Os dois. O Marquinhos, como eu respondi pro Caruzinho na semana passada, né, pro Caro Braga, né? O que eu respondi pra ele, que o Marquinhos, até te perguntei,
Marquinhos é pior ou melhor do que o André? Eu acho melhor. Melhor. Então, para mim, os dois estão num ritmo muito parecido. Só não acho que ele possa jogar um jogo uma partida inteira. Não consegue mais, pô, é judiar demais, né? Judiar mais com os problemas de contusão que o Marquinhos teve, né? Que não chega a ser o Zé Roberto, assim, que vai até... Não, aí não existe. Igual o Zé Roberto não existe, são pouquíssimos, né? Eu tive o privilégio de jogar até Zé quantos Roberto? anos? Eu joguei até 37. De acordo com o Caruto, jogou até semana passada. Em cima de mim foi, né? Em cima de mim ele jogou até. Aí o que acontece? O Marquinhos tem uma tendência, o biotipo do Marquinhos é aquele assim, ó. Se ele descuidar 3 dias, ele vai ganhar 3 quilos. E assim vai. O biotipo dele é esse. O biotipo dele é de comer um pouquinho mais então ele tem que estar treinando direto, aquela coisa toda. Ele deve sentir muita dor, né? Ele deve sentir muita dor e não é fácil você conviver com isso, sabe? Agora eu acho, Albeno, que aconteceu uma coisa com o Marquinhos ano passado, que foi fenomenal. E tem a mão do Claudinei, na minha opinião, nisso. O Marquinhos passou, primeiro, a aceitar não estar jogando o tempo inteiro, né, o jogo inteiro com tranquilidade, e outra, a importância que ele tem, eu acho que sim. Tu acha que ele aceitou? Eu acho que ele aceitou porque ele tem uma importância. Tá é uma coisa, né? Até porque ele entra, faz gol. Então... Não, mas ano passado também. No final do ano passado, teve primeiro quando ele saiu, ele foi lá na rede social que dizem que é dele e falou mal, então depois ele parou. Tem vídeos, inclusive, da importância que ele assumiu dentro do grupo. Mesmo sabendo que não ia jogar, que não ia sair jogando, sabe? Uma importância, uma liderança impressionante, assim, uma coisa fantástica. Era antes de ser o maior artilheiro do Avaí. O Marquinho passou o Décio Antônio, o Marquinho mudou. Para melhor ou para pior? Em que sentido? Mudou. Em que Agora cada um entenda da sua maneira. Então o que acontece? Vocês estão falando dele da conscientização. Vocês aproveitem essa fala do Albeno. Cada um pensa de uma forma, mas como é que o Albeno pensa? É o livre-arbítrio. Então, eu penso dessa maneira que eu estou falando. Então, assim, ó, quantos anos o Marquinhos tem? 37, né? 37. Ele jamais vai ser um Zé Roberto. Correto? Não é número de condição. Então, 37 anos de idade. Maior artilheiro do clube. Ídolo quase absoluto por todos. Né? Porque Avaí teve Zenon, Adilson Heleno, o Fossati, né? Tem uns caras legais aí também. Então, assim, Décio Antônio. Né? Então, o que resta fazer? O que muda um pouco do Marquinhos é o volume, né? Conscientizar de que, não dá para me jogar mais 90. Mas olha a minha importância pro torcedor, para esses meninos que estão começando. Mas eu acho que ele assumiu isso, Albeno. Então, Paulo Baier fechou. Eu acho que ele assumiu isso. Então, exatamente. Paulo Baier fechou. Então ele mudou. Eu acho. Então ele mudou. Porque ele insistia naquilo. Lógico. De ficar jogando o jogo inteiro. Não, cara. Tu tens 37 anos de idade. O teu corpício não é de 24 mais, cara. Eu acho que o Marquinhos, ele não aceitou a saída. Eu acho que o Marquinhos, ele acabou depois vendo isso uma coisa boa. Mas depois... Ele sabe que daqui a pouco... Ele sabe que daqui a pouco... Mas Natan, a gente tem um outro Marquinhos. Não foi assim, trocou e aí ele... beleza. Tá, mas olha só, nós tínhamos... Só que agora tá ficando legal. Mas olha só... Tá entrando na Copa do Brasil, tá entrando mas olha só, do gol, tá nós tínhamos ele é útil. Não tem ninguém melhor. Ele é muito útil. Não, mas, Natan, nós tínhamos um outro Marquinhos. Nós tínhamos um Marquinhos que se você tirasse o Marquinhos do jogo, ele não queria ficar no banco, ele queria sair embora. Hoje o Marquinhos não vai ser jogando, não está relacionado, quem dá para eleição fica lá e grita e fala. Quem está na beira do campo. Para um jogador que sabe que é titular, que joga titular, porque tem um jogador que é reserva. A gente tem isso. A importância do Marquinhos dentro do grupo, dentro de um contexto geral no Avaí. Então ele sabe que daqui a pouco ele vai parar. Então o que ele vai fazer? Ele vai continuar no Avaí. Como o quê? Mas como só auxiliar técnico. Quer dizer, o Carudo que jogou também.
para um jogador, é melhor ser substituído, aquele cara chato igual o Marquinhos, ou melhor entrar depois? Mas e agora? Eu trabalhei com alguns jogadores... Eu sou master. Sim. Eu vou fazer 61 anos. Eu prefiro entrar no segundo tempo. Eu acho que depende. Sabe por quê? Porque eu penso assim, eu penso comigo assim, ó. Eu sei, Natan, só que eu acho que o Marquinhos pulou isso. Eu acho que o Marquinhos pulou isso. isso. Se o Marquinhos tivesse sido substituído, ele saía direto do vestiário, ficava chato. Não, ele já foi substituído e foi pro Ele banco. fica ali, fica assim. Não, substituído, mudou às 5 vezes- minutos. Não, mas o Marquinhos mudou isso. Às vezes eu penso assim, né? Eu vi Pô, vídeo do Marquinhos vou entrar no na segundo preleção tempo. sabendo que não vai entrar. Eu vou entrar no segundo tempo porque é o seguinte, eu vou estar todo mundo cansado, eu vou deitar e Essa rolar. é a ideia, né? Essa é a Entendeu? ideia, né? Aí Mas ele assim, dá o tapa, né? E Aí algumas ele dá o vezes, sabe o que eu penso? Eu penso assim, não, eu vou sair jogando. Tá. Bena, não, pera um pouquinho. Bena, pera um pouquinho. E eu quero ficar até o final, porque aqui dentro Fala em tu vai 10, resolver, tu vai resolver. Não vai. Falar em Vamos 10, acompanhar. falar em batedor de falta, falar em talento, falar em jogador pesado que não aguenta o jogo todo. O Douglas tá jogando ainda? Faz parte do elenco do Grêmio ainda, o Douglas? Acho que saiu, não sei não. Faz, né? E pela torcida faz. Na verdade, quero aproveitar e fazer uma pergunta pro Bena. A gente, essa semana, toda a mídia e os apaixonados por futebol se concentrou na cirurgia do Neymar, lesão e faltando aí alguns meses para a Copa. Toda a concentração vem para cima dele. Você, com a lesão que teve, um ano afastado. Fatores importantes. A gente tem o exemplo do Douglas, que se lesionou mal, nem conseguiu voltar e teve outra lesão. Um fator importante, psicológico pesa, vem várias questões aí para retomar isso, né? Depois. Pesa muito, dependendo da contusão, né? Eu acho que essa contusão do menino Neymar. Foi uma contusão assim que super valorizaram a coisa, né? Porque é Neymar, PSG. Porque tem Copa do Mundo. Era o segundo, né? De volta, Era de volta o do primeiro, Real Madrid, né? mas o Coutinho superou na questão aqui, né? Isso. Que eles estão. Puxa, brincadeira. Então, o que acontece? Mas é difícil. Naquele tempo era difícil conviver com a cirurgia, sabe? Uma contusão, né? Tem jogadores que não piram cabeção. Mas era muito mais agudo, né, o Bena, também, né? Uma coisa Aí, ó, simples hoje em nós temos dia. aí um baita de um cara, o Neymar. O outro Neymar, que jogou no Santos e tudo. O que ele teve? Um negócio de contusão? Depressão. Então, se não botar a cabecinha para funcionar legal, tiver pessoas do lado. Foi do Inter, né? O Nilmar. Isso. Nilmar. Depressão, parou de jogar bola. Parou de jogar bola. Então, assim, ó, o Lúcio zagueirão da seleção. Então, quer dizer, se não tiver alguém para orientar, para conversar, aquele negócio todo, aquele negócio. Pô, eu estava no hospital, eu emagreci 16 quilos. 16 quilos, sabe o que é isso? É um cara magrelo. 16 quilos, cara. Como é que eu vou voltar para jogar futebol, gente? Pelo amor de Deus. A única coisa que eu sei fazer na minha vida é jogar futebol. Pesa. Por isso que eu agora, graças a Deus, vou voltar a estudar, porque me faz muita falta. Né? Então, assim, ó, mas se eu tivesse uma colocação. Quero nem saber, cara. Tá jogando no Master do Figueirense? Não, eu não estou jogando no Master do Figueirense. Eu vou Faz de só vez em quando, eu vou lá. Robert Trota, lembra? Ele vai ver. Vou lá bater um papo lá. Ele vai lá, o cara ainda fica incomodando ele pra ele ir. Mas entendeu? amador, né? O pessoal convida. Não. De vez em quando o pessoal convida, eu vou direto. Eu vou. Teve eu agora o gosto. amador nesse final de semana, a Copa Amizade, que a gente acompanha aí, né? Teve 10 Areia e 9 Estrela, foi 2-2. Teve o AD Palhocense versus o Tamo Junto, foi 2-0, né? Aí no grupo B teve Amigos da Ponte 2, Maranhão 0, Belmar 1 e EV Amigos 1. Teve um empate, 2 empates e 2 vitórias de 2-0. Aí para fechar a rodada vai ter o grupo C na quarta-feira, que são 3 grupos, classificam os 2 primeiros e os 2 melhores terceiros lugares. Né? Que eu digo, né, que a Copa Amizade é a mais charmosa que tem, porque ela vem um pouco antes dos campeonatos municipais.
Então todos os melhores jogadores vêm fazer uma pré-temporada, que a gente está falando aí do amador, Lógico, né? pra ver como é que vai sair. Então tu tens os melhores jogadores na Copa Amizade. É a opinião que eu tenho. E que a maioria tem. Porque quando tu vai ter um campeonato aí municipal, tu vai ter 3 lá em Florianópolis, 3 lá em Iguaçu, 3 lá no céu. E aqui não, aqui é tudo junto. Para fechar o grupo C na quarta e na quinta-feira. Independente do meu amigo Xodó e Bola de Ouro. E na quinta-feira, Barcelona, não é o Barcelona do Neymar, é o Barcelona, versus o Comunidade da Praia. Isso aí, quem passa para nós é o nosso setorista, o Lucas Jorge. Um abraço aí, Lucas. Olha só, antes de a gente pedir para passar, né, óbvio, a vitória importantíssima, os gols da vitória do Avaí, dá uma olhadinha aí, Eduardo, quem mais está interagindo com a gente, se tem pergunta para o Albena, se tem alguém resenhando aí, cornetando. O Carlos Donato diz: o Avaí mostrou grandes dificuldades contra os times de menor expressão no nosso estado. Ainda acho difícil o Avaí estar entre os dois da final. O Avaí perdeu o clássico? Perdeu algum clássico esse ano? Algum clássico que chama de clássico, né? Já diria aí o nosso... Clássico do Avaí foi Figueirense, né? Clássico. Sim, mas já perdeu... Eu acho que o resto é... Já perdeu um jogo grande. Como começou agora o campeonato? Pô, não começou agora, então... Só tem um. Começou, mas já tá acabando. Não, o Catarinense, a primeira competição do ano. Perdeu pro Joinville. Mas não é um clássico, né, Natan? Perdeu pro Criciúma. Não são clássicos assim. Perdeu pra Chape, perdeu aquele jogo ou foi... Não, perdeu pra Chapecoense. Pra Chapecoense perdeu lá. Perdeu lá para o Chapecoense. Não, achei que não tinha perdido para o Chapecoense também. Não perdeu também para o Figueirense. Né? Então, é uma coisa... não está indo muito bem com os times pequenos, né? Mas final normalmente faz contra Mas eu não acho que é isso. Acho que o time deu uma acertada, deu uma melhorada. Nos últimos 2 jogos o time está um pouco melhor com as peças que tem. Motivado. Acho que a vitória do Fluminense, né, deu um gás pro time, entendeu? Motivou muito. Não acho que foi porque pequeno. Até porque também, assim, ó, existe uma ideia de que no segundo turno os times melhores caem de rendimento, né? Uma ideia. E aí que os times que têm um plantel melhor vão dar uma ideia. Porque o time que tem um plantel melhor, ele demora para montar. E o time pequeno, ele já se monta antes. Isso, vai voando. E todo mundo quer se aparecer também. Tu diz que o Inter de Lages já caiu? Temos 21 pontos. Mas o que tu acha? Temos 21 pontos. Não é, porque virtualmente ele caiu. Porque ele é o último, só que eu acho que está muito equilibrado os 3, 4 últimos. A opinião do lenhador não é essa. O que tu acha? Que cai ou não? Tem 21 pontos. Mas eu sei que tem 20 para todos. O campeonato começou agora. Eu acho que cai. Eu acho que cai. Eu acho que a final é Figueirense e Chapecoense. Eu acho. Não, eu acho que é muito mais... tipo assim, ó, eu acho que falar de final é dar certeza que Chapecoense ou Figueirense vão estar na final de certeza. Então é uma opinião hoje que tu pode cravar. Se tu pudesse apostar em 2, dizer assim, ó, pode apostar em um dos 2. Ou seja, nos 2. Tu ia lá, ó, eu acho que Chapecoense ou Figueirense vão estar. Tu ganhava o teu dinheiro na hora. Né? Na hora. Agora não dá pra dizer que o Avaí tá fora da parada. Não dá pra dizer. Um dos 2, porque assim, a gente tem ainda Chapecoense e Figueirense. A gente tem o clássico Avaí e Figueirense. Tem... Coloca pra gente na tela a tabela do Catarinense, Chuck. Então a tabela atual. É complicado. Agora cravar o Inter, que é o último, né? Não é cravar o Inter. Mas olha só, não é cravar. Beleza. Futebol não é ciência exata, longe disso. Nem lógica. Não. Mas eu posso ter uma opinião, segundo aquilo que eu acredito. O Grêmio tem chance de estar na final? Segundo a Eduarda, tem, Bem que assim, opinião de criança a gente não dá muita bola, né? Mas mas, olha lá, o Inter de Lages tem 8 pontos. A gente tem ali, para ele sair da situação que está, precisa dar tudo meio que, né? Vencer, como pode ser os perderem. Mas aí fica 1 ponto só na frente, tem uma situação incômoda. Mesmo dando um bolo ali atrás, né? Quem vencer 2 seguidas vai embora, né? O Figueirense joga fora contra... O Figueirense na próxima rodada? Eu tenho ali a tabela. Bota a tabela da próxima rodada, Chuck, faz favor. Próxima rodada. Achou? Quarta-feira. Eu sei que a Chape joga com o Criciúma. Olha lá. O Avaí com esse Tubarão Concórdia, Chapecoense, Criciúma em Chapecó. Avaí, esse Luiz aqui. Brusque e Mauro Ovelha ainda, né? E o Brusque, isso, lá. Mauro Ovelha. O Brusque que venceu por 2-1 agora. Fora de casa. Bena, bate pronto. Chape Criciúma. Chapecoense. Brusque e Figueirense. É Avaí e Cílio? Avaí. Talvez a resposta mais difícil foi o Brusque e Figueirense? Não.
Ou parece que Chape e Criciúma poderia ser o mais difícil? Chape e Criciúma. Mas qual do nome? Não. Qual é futebol? Futebol? Não vejo, não. Não, sim, mas o Criciúma eu acho que está jogando menos que o Brusque. Não. Chapecoense e Criciúma. Sim, mas eu tô falando, eu acho que pra mim o jogo mais difícil vai ser Brusque e Figueirense. E Figueirense, tu acha? Mas qual jogo ali que pra ti que vai ser mais fácil? Que parece ser mais fácil, Avaí, Cílio, parece. Foi fácil Chapecoense e Internacional de Lages? Não foi o fácil. jogo? Não foi fácil. Mas então, o jogo é jogado. Meu filho. Não, mas a gente aqui é comentarista antes do jogo. Mas é comentarista bom, é comentarista. Eu vou opinar. Vou opinar. Coloca pra gente. Tem mais gente falando por aí, Eduardo? Dá uma olhadinha. Prepara pra gente o vídeo, só um minutinho, Eduardo. Prepara pra gente o vídeo, pra soltar em seguida o vídeo da belíssima vitória do Avaí na Copa do Brasil em cima do Fluminense. Posso? Pode ir lá. O Leandro Cunha diz que vai ser clássico da capital na final. O Luiz Fernando Bezerra diz parabéns pelo programa. Grande E diz Bezerra. que ele fala que final vai ser Figueira e Chapecoense. O Dionísio Rosa diz um abraço no Bena, que ainda está em forma, desfilando em palmas de Dif. A Natália está falando que você é havaiano, Natália. E agora? Ele é havaiano, só a Natália, ele é havaiano, você tem toda a razão. Isso que ele tá falando. Não, a carinha, olha a carinha dele. Não. A carinha Ele tá dele. falando, só que assim, ó, mas é a minha opinião aqui, é uma opinião. Não tem uma coisa a ver com a outra. Exatamente. Não tem uma coisa a ver com a outra. Ele tá dando uma puxadinha, Natália, com o Avaí pra final. Bena desfilando? De DIF? Eu tenho um patrocinador, que é a DIF, né? Nosso querido Elpidio. Então eu uso o DIF. Então, já que final de semana eu estou na praia, eu tenho o costume de fazer a minha corrida de ponta a ponta na praia, de dar meus piquezinhos, 8, 9 piques dentro d'água, de 50 metros, de jogar o meu futevôleizinho. Eu cansei só de ouvir isso. Então, assim, ó, eu faço isso. Eu faço isso. Então, o que eu faço? Eu coloco a roupa do meu patrocinador, que é a DIF. Se é uma coisa que cabe falar Agora sobre o Albena, agora, é elegância. se eu desfilo ou não, aí... Aí é a visão das pessoas. Aí Mas o Albena, cada se é uma cada coisa um, que né? cabe nele, é elegância. Então, O que o Adilson tem, né, de não estilo, tem o Albena. E Os dois jogavam muito, mas o Adilson, é parceiro demais, mas gosta do agasalho e de um tênis. mas o... Ó, o Albena, além de tudo, ele é moderno, olha só. Cara, sensacional. Ele Nossa rasgada, namora. Skinny. Ele veio desfilando aqui também, como desfilava em campo, né? Passadas largas. Assim, ó, a gente... Kaká ficava no chinelo. A gente, não, o Kaká, muito estiloso. E eu tive uma curiosidade, né? Que quando eu estava na seleção brasileira, em Águas de São Pedro, um jornal, a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo fez lá uma comparação lá. Fez uma comparação lá que, depois de muito tempo que eu pensei bem naquela comparação assim, né? E as pessoas, mas a comparação está certa, não? Exatamente. A maneira de correr, a postura. E eu, na época, eu usava também muito calcanhar, né? Essa coisa de, para não virar, uso o calcanhar. É mais rápido, né? Do que você virar esse corpão de 1,90 m, virar todo. Então você, visão periférica. Está acompanhando o Gaúcho? Um pouquinho, eu sabe? vejo alguns jogos. Vai ter clássico Gaúcho agora, Grenal. Quem é favorito? Tem favorito? Ou é igual assim, clássico não tem favorito. Clássico não tem favorito. De repente, assim, ó, o Figueirense está melhor colocado do que o Avaí. Então você está dando a preferência para o Figueirense. Não estou. Só estou falando isso. Na situação atual. Muitas vezes nós vimos o seguinte: o time que está, entre aspas, caidinho, vai lá e ganha. Eu concordo. Até porque é o momento de ressurgir. É muito momento de quê? De ressurgir. É momento do atleta. Quem é favorito no clássico, Grenal? Não tem favorito também. Mas quem está em melhor momento? Porque tem uma balança. Aqui tem uma balança. Ainda passa pelos jogos
do meio da semana. Mas aqui tem uma balança. Figueirense fazendo uma campanha boa, firme, encaixado e o Avaí em primeiro lugar. Em ascensão. Aqui. Só que agora deu uma estagnada agora no finalzinho. E o Avaí subiu. Por que estagnada? Porque empatou um jogo dentro de casa? Não, mas a gente está falando dos dois, já, né, de acúmulo de resultado, perdeu um jogo, fez tudo, mesmo achando que seria normal. Então eu acho que essa balança, tu não acha que ela deu uma equilibradinha? Aí você está colocando o Avaí como preferência. Não. Eu ainda falei uma equilibradinha no clássico. Eu acho, a minha opinião, que o jogo Avaí Figueirense e jogo Inter e Grêmio são jogos que não tem favorito. Na minha opinião, não tem mesmo, nenhum. Eu assim, ó. E até porque aqui no nosso clássico, desculpa, Alberto, no nosso clássico tem uma característica diferente, talvez porque eu não sei os números de lá. Muitas vezes aqui, o time melhor perdeu. Não, isso até porque tem, além de ter o jogador, tem uma questão. Eu tenho aqui, por exemplo, o Avaí. E está aqui o Figueirense. O Figueirense está bem, por exemplo. Não é o caso, os dois estão bem equilibrados agora, porque um vem subindo e tal. Mas esse aqui está bem. É o momento desse aqui ressurgir na competição. É o momento dos jogadores também ressurgirem. Então isso dá uma motivação a mais. Numa palestra do Paulo Tuori, ele falou, né, uma coisa, um pensamento que eu já tinha, daí o Eutrópio também concordou, que tu quer motivação melhor, assim, ó, tu tens algumas motivações. Bicho, né, que o jogador é muito importante, tabela, campeonato, a final do campeonato, né, chegar a uma classificação. Só que quando está tudo mais ou menos, né, ou até ruim, que não é nem o caso do Avaí e nem do Figueirense, mas quando tu está lá embaixo, digamos que o Avaí estivesse lá no lugar do Criciúma, para te salvar o teu campeonato, a tua motivação, o técnico, ele tem que aprender a fazer isso. No caso, a tua motivação e né, o Bena, ele é técnico e já foi jogador. Então ele vai chegar no teu olho e vai dizer, cara, hoje é o dia. Porque a torcida que está lá fora não está mais olhando para a tabela. Ela não está mais querendo saber de campeonato, em que série tu tá, se tu tá na Série A, se tu tá na Série B, como já aconteceu o Avaí e Figueirense, no caso um tá em cima, nenhum tá embaixo, não quer saber. Ela quer saber que quando chegar no final, no apito final, o teu time que tem que ganhar. E aí o que você gera? Você com esse conceito gera o quê? Gera uma animação. Uma animação, uma confusão e um monte de coisas. Mas a maioria dos técnicos trabalham nessa... Vou te dar o outro lado, vou te dar o meu lado. O que eu vejo? Espetáculo. Sabe por quê? Para agradar você. Sim. O espetáculo para agradar você. Um bom jogo, com gols, com jogadas bonitas, né? Sem violência. É isso que eu penso. Ah, você ganhou A ou B? Se dane. Mas tu não acha, Alberto? Mas o importante é que você ficou feliz com o espetáculo. Claro que todo mundo quer ganhar, cara. Todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. Mas tu não acha, Alberto, que no momento esse jogador motivar o teu jogador? Mas tem que motivar o teu jogador? Mas o Natan sabe o que eu acho? Que hoje a Avaí Figueirense, com exceção do Marquinho, até pelo histórico de comportamento do Figueirense, não existe esse jogador lá. Com exceção do Marquinho. Importantíssimo isso que ele acabou de falar. Assim, ó, com exceção do Marquinho. O que você pega no Avaí, por exemplo? Citou o Marquinho. E deve ter o Romulo é um que joga pra torcida, vai querer se aparecer. Deve ter alguém de casa. De casa, uma referência de casa no Avaí. O Marquinho deve ter mais uns dois ali. Né? Se o Figueirense estiver ganhando, o Romulo é expulso. Tem quem? No Figueirense tem quem? Vamos falar no resenha. Vai terminar o campeonato? Se o Figueirense estiver ganhando, o Romulo é expulso. Eu acho o Romulo referência de liderança. Acho o Marquinhos. Não faz isso com o menino, rapaz. Não faz isso com o menino. Não faz isso. Então, não tem maturidade, não tem... Exatamente. Mas por isso, porque hoje ele está numa coisa que ele quer mostrar para a torcida que não é para vaiar ele. Ele está nessa pegada de querer mostrar. Mas se ele entrar nessa, Natan, na minha opinião, se ele entrar nessa, ele está ferrado. Ele é um menino, tem que caminhar no futebol ainda. Ele já deu uma ciscada umas 2, 3 vezes. Eu estou achando que esse clássico, o Romulo ou desequilibra ou vai ficar desequilibrado. Não acho, primeiro que ele é um jogador, na minha opinião, desequilibrado. Ajuda a criar monstro, rapaz. Eu acho que não é um jogador desequilibrado. Mas faz gol. Faz gol agora. Se eu perguntasse para aqui há 3 semanas atrás, tu ia falar o quê? Há 2 semanas atrás? Eu falei a mesma coisa dele. Não. 2 semanas atrás ele não fazia gol. Ninguém fala isso. Não. Ele tava sem fazer gol um tempão. Mas eu falei que ele só sabe fazer isso, que é muito importante
Mas é só de vez em quando. O Alberto estava falando uma coisa importante. Estava perguntando sobre o Figueirense. Quem tem lá? Na minha opinião, ninguém. Aí, você Figueirense há muito tempo é uma coxa de retalho sem referência. Entendeu? Eles não criam isso. E quando criam. Seria o Marquinhos. E quando cria o ciúme é uma loucura. Na minha opinião, tá, Alberto? Quando o Figueirense cria. Quando tinha um que vem semana que vem aqui. Marquinhos Capitão. Você é juvenil também? Não tinha como tínhamos antigamente. Então, assim, ó, aquela referência, né? Porque antigamente tu perdia clássico, tu ficava lá uns 3, 4 dias assim, lá certo, lá cá. Pô, os caras te arrebentavam. A mim não, porque é o seguinte, eu sempre fiz o meu melhor. Então eu saí na frente do torcedor, sentava lá na Soberana Lanche lá, e ia tomar minha cerveja. Coisa. Sabe por quê? Porque aqui, ó, aqui dentro, estava assim, ó, você fez o melhor. Se tivesse uma bola, ele sentava na bola igual ali. Você fez o melhor, meu camarada. Você fez o melhor, pode ter certeza. Deu carrinho, levou pancada, fez de tudo. Mas tu não acha que a tua relação também, Alberto, com a torcida também não era o que mudava? Porque tu não acha que hoje em dia está muito... É isso que eu estou dizendo. Sabe isso? Se cria um monstro... Hoje não tem mais. Ninguém mais consegue chegar... Não, hoje não tem. Porque o jogador termina de tomar seu banho, ele passa debaixo do chuveiro, pega o teu carro e dispara. Ele não vai tomar um café ali no lado do campo, bater um papo, trocar uma ideia, conversar ali, sentar e jogar uma conversa. Ele não faz isso mais. Antigamente fazia. Então tinha as referências. Então hoje não tem mais. Então, não criem monstros para dia de jogo, dia de clássico. Falou da torcida, ele ficou tocando no assunto. Será que aqueles 2 passinhos que estavam da porta atrapalhou a relação do Bena com a torcida do Figueirense? O que atrapalhou a relação do Bena com o Figueirense foi a intolerância de algumas pessoas. Estava ali do ladinho da porta de imprensa. Por quê? Eu pertenço a quem? Pertence ao Bena. Eu pertenço a quem? A você mesmo. Quer dizer que eu não posso vestir uma camisa do Goiás, Novo Horizontino, da Inter de Limeira, do Brasília, vai faltar do dedo. Matsubara, do Atlético Paranaense, da Seleção Brasileira, do Grêmio. Não posso? Não posso. Eu não posso. Porque você pertence a... Pronto. Você tem dono, cara. Eu tenho dono? Que dono, rapaz? Sou dono do meu nariz. Ainda mais por uma causa que foi feita. Isso aí que eu ia falar. Uma causa que foi feita. Eu ir comprar. Não fui pedir, não. Não fui pedir, não. Fui comprar. Que quem me deu o dinheiro foi a minha esposa que me deu o dinheiro. Para comprar uma camisa que fez uma cirurgia de câncer nela. Fui lá comprar. Para dar de presente para o doutor Evandro Parente. Um dos melhores. Classe A. Havaiano. Mas meu fã. Eu tenho culpa disso? O que eu vou dar de presente para um cara desse? São dois, né? Uma camisa do Havaí. São vários fãs. Uma camisa do Havaí. Então o que acontece? Estou lá, num clube que eu joguei em 92, num clube que eu encerrei minha carreira em 93. Eu não vou participar de uma entrevista. Por que as pessoas, depois que aconteceu, Bena, dão uma passadinha aqui no clube, vamos trocar uma ideia. Bena, cara, olha o que tu fez, cara. Bena, não faz mais isso, cara. Vamos conversar aqui. Vamos conversar, vamos dialogar. Vamos conversar. Mesmo sendo esse cara forte, que todo mundo acha de fora, esse cara grande, forte, centroavante, robusto, isso dói o cara queimar uma camisa na tua cara? Dói? Cara, isso quase me derrubou. Quase me derrubou. Eu me emociono quando eu falo isso. Quase me derrubou, cara. Quase me levou 10 anos de sobriedade. Quer saber? Quase 10 anos de sobriedade. Eu pensei em fazer coisa que Deus me perdoe, pelo amor de Deus. Sabe quem segurou a minha barra? A minha mulher. Minha mulher com câncer segurou minha barra.
Eu sei que tu deve fazer isso. E aí, cara? Todo dia tu deve, E aí, tu deve cara? fazer isso. Mas Então, e aí? manda Como é um que eu beijo pra ela de fico? novo. Pode. Cara, sabe o que, que À os caras vontade. fizeram? Sabe o que, que os Câmera caras aí. fizeram? Me deram uma punhalada. Me deram uma punhalada. Vai falar que eu não sou figueirense, cara? Quem vai falar? Quem de sã consciência 80 aí atrás aí fala que eu não sou figueirense? Não sou mais do que ninguém. Não sou mais do que ninguém. Eu simplesmente, eu consegui fazer, graças a Deus e pessoas, uma história dentro do clube. Eu consegui fazer, em 7 anos, 93 gols. Eu sou um cara que eu tenho, dada pelo Conselho do Figueirense, uma medalha de honra. Então, pessoas vinculam Figueirense ao BNI. Ao BNI, Figueirense. Isso é história. Quiseram manchar a minha história, queimando bandeira, bandeira que eu paguei, eu dei o dinheirinho para comprarem a bandeira. Não foi? Estou mentindo eu? Não estou mentindo, não. Eu dei dinheiro para vocês comprarem a bandeira. Vocês botaram fogo na bandeira. Vocês pensaram que vocês deram um tapa na minha cara e machucou. Mas vocês deram um tapa, sabe onde? Na cara da instituição. Só isso, mais nada. Mas faz parte, acontece, né, Bena? Aconteceu com o Zico, aconteceu com o Roberto Dinamite. Na verdade, você não é exclusivo, não. Estou feliz, estou forte, continuo sendo alvinegro e continuo na história do meu clube de coração, aonde ele está tatuado. Não sou mais do que ninguém, tá? Só tem história. Deixa a gente emocionado, né? Porque eu acompanhei o que aconteceu com o BNI e teve duas coisas muito importantes naquela passagem. Uma, a ignorância de alguns, né? Incitados ou não, mas uma falta de bom senso por uma causa tão nobre. E por mais que o Obena tenha aqui de forma emocionada e deixando a gente emocionado, expondo aquilo que representou o que fizeram para ele na vida pessoal dele, eu imagino como deve ter sido duro e difícil, mas a atitude do Albeno eu achei algo fenomenal. Você respondeu ao outro com silêncio, você respondeu ao outro com um afago inverso, né? Não dando aquilo que te deram, mesmo sendo, né, injustiçado. Eu disse para eles o seguinte, que eu tinha 2 bandeiras nas mãos. Na mão esquerda, uma branca. Na mão direita, uma branca. E que eles escolhessem qual das 2 bandeiras eles queriam. Uma branca aqui e uma branca aqui. Doeu muito, mas podem ter certeza. Passou. Tem uma coisa que eu acho, Albena, que por fim deixou muito marcado. Você se tornou ainda maior. Pra gente, pra quem é teu fã, pra quem acompanhou a tua história, e não só a tua história no futebol, mas a tua história de vida, porque passar pelo que tu passou e estar aqui hoje é quase um milagre. Né? E outro, o exemplo, porque eu vi esse jovem senhor aqui e conversar com as crianças, eu vi ele conversar com as pessoas, né, com problema, tentando se recuperar, dando exemplo de vida dele, né, humildemente, parar na frente do conselho comunitário, sem ninguém, sem televisão, sem jornal, sem nada, lá na Procasa, tranquilo, boa tarde, gente, boa tarde. A hora que ele entrar, as pessoas se assustarem e ir lá conversar, afagar as pessoas, contar a história dele, mostrar que é possível, né? Tu te tornou ainda maior. Para as pessoas Eu dou de graça aquilo que eu recebi de graça. Então, para mim, a minha sobrevida é isso. Né? Dar de graça aquilo que me deram com carinho, me deram com amor. E muitas vezes a gente não quer aprender no amor. Então a gente aprende na dor. Você falou alguns minutos atrás da valorização de uma espécie. Eu sou um cara que estou há 36 anos em Florianópolis e realmente nunca liguei para esse tal de dinheiro. Eu acho que tem outras coisas que têm mais valores.
E eu continuo assim. Eu continuo desse jeito. Né? E complemento dizendo assim, ó, tem algumas coisas que eu não preciso ouvir mais. Sou um jovem de 60 anos, voltando a estudar, mas tem algumas coisas que eu não tenho que aguentar mais não. Então, sabe o que eu faço? Como falaram aí, que um cidadão aqui falou que eu desfilo lá em Palmas, então eu estou valorizando a minha qualidade de vida. Final de semana, vou lá para Palmas do Arvoredo, com a dona Adriana. Beira da praia, levanto cedo, faço meu cafezinho, dou meu bom dia, postando ali ó, as fotos, as belezas naturais e tudo. Faço a minha corridinha, jogo meu futebol e tranquilo. Apostila na mão, estudando. Né? Fazer o quê? Qualidade de vida. Tem algumas coisas que realmente não precisa. Intolerância, não mesmo. Gente, a gente tinha mais algumas coisas para falar aqui, mas acho que é um momento oportuno de a gente encerrar o programa, pedindo para que vocês compreendam que ser intolerante, ser violento, ser desrespeitoso é algo incabível em qualquer coisa na vida, né? Não tem o mínimo de cabimento, quanto mais no futebol. A gente espera de verdade, Albena, que você volte em algum momento para o Figueirense com o espaço que tinha merecido. Vou puxar aqui um pouquinho a sardinha para o nosso lado, que você volte para ali, é óbvio que você é livre, né? E se o Figueirense, infelizmente, não dá o valor que você merece, a gente gostaria muito que isso acontecesse no momento oportuno. E eu tenho certeza que a mesma bandeira que foi queimada, ela vai sacudir muito te homenageando porque você merece. Eu agradeço de coração mesmo a oportunidade que vocês estão me dando mais uma vez. Eu acredito muito na lei do retorno. Então, o céu e o inferno é aqui mesmo. E eu costumo dizer, dentro do centro de tratamento, que você pode fazer dali o seu céu e o seu inferno. O convite que eu fiz não foi só por esse grande jogador. Foi porque eu sou teu fã mesmo. Eu agradeço. O pessoal está dizendo, eu sou teu fã. E alguém amanhã vai pegar uma bandeira e queimar. Não, eu não tenho essa importância. Só que eu sou teu fã. E tu sabe disso. E eu te convidei, eu falei com a resenha, o Caru, de bate pronto, nossa, aqui, sabe? Então, né, Eduarda também. A gente tem um grupo ali, conversa, hoje é mais fácil, né? Uma coisa, não precisa se encontrar. E fosse convidado por essa pessoa que tu és, mas por tu ser dono, eu fiz questão, quando a gente montou o programa, de falar isso. A gente vai falar do Albenei, esse cara extraordinário, e vai falar dele claro, né, não tem tempo para isso, para todos os times, mas vai falar de vários times. Porque o Albenei, ele fez 93 gols no Figueirense. Ele foi ídolo da torcida do Figueirense, ele se identifica com o Figueirense, ele mora aqui há 30 e poucos anos, ele já se disse torcedor do Figueirense, mas ele não é propriedade do Figueirense e nem da torcida. O Albenir é de todo mundo. O Albenir, ainda para cravar essa história, ele chegou na seleção. Isso aí para grifar que ele é nosso, entendeu? Ele é da nossa história. Então a gente tem que ficar muito feliz por isso e ele tem que, deixar as coisas para trás. Eu tenho orgulho disso, tenho orgulho de ter saído do Figueirense, ter sido notícia no Jornal Nacional, na voz de Cid Moreira, que o único atleta que tinha chegado atrasado em Águas de São Pedro foi o Albenei do Figueirense. Então, eu tenho muito orgulho de ser um catarinense, né? Coração é catarinense, nascimento de berço é mineiro, mas o coração está aqui. Então, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de vocês estão me dando para esclarecer algumas coisas, até desabafar, me desculpe, tem momentos que eu realmente me emociono com isso. O programa é teu. Então, assim, obrigado de coração. Eu espero ter contribuído, né, para alguma coisa. E mínima que for. Sempre. E deixando sempre à disposição para vocês, a hora que vocês quiserem, por favor,
Só que quando aquele cidadão ali, ele já foi melhor um pouquinho. Antigamente eu chegava aqui, ele me dava um cafezinho. Hoje não dá café, não dá nada. Eduarda, a família participando, Eduarda? Como é que a família se sente aí? O ídolo gremista? A Carla Cristina diz Bena do bem. E o Jefferson Gonçalves diz: Albenaí dá um banho, humildade pura. Tem carta branca em qualquer lugar. Obrigado. E o Jean Ramos diz: Albenaí, lenda do futebol de Santa Catarina. Ui. Eu vou pedir para a Eduarda, pro Chuck e pro lenhador, uma salva de palmas para o Albena, que ele merece. Nosso grande Albena. E para a gente encerrar, deixar um desejo que aconteça com você ainda, Albena, o que eu vi acontecer uma vez no jogo do Barcelona com o Real Madrid, onde o Ronaldinho Gaúcho arrebentou no jogo e as duas torcidas de pé homenagearam ele, porque ele não pertencia ao Barcelona. O grande jogador pertence ao futebol. A rota natural. Pertence às coisas que são do futebol, né? A história, a rota natural. Quando a gente fala de Zico, a gente não fala só do Zico do Flamengo. A gente fala do grande Zico. E depois vem um dos times que ele jogou, né? A rota natural é ele ser treinador do Figueirense, cara. E eu vou ficar muito feliz por isso. Mas se ele for do Avaí, eu fico mais ainda. O ser humano busca tanta coisa, né? Tanta coisa. E as melhores coisas estão nas mais simples. Né? Isso que você acabou de falar agora não tem preço. Não é um porta-mala cheio de dinheiro que vai comprar isso. Então, são as coisas mais simples que a gente pode ter. E eu fico muito orgulhoso, muito orgulhoso. Eu costumo dizer também, para finalizar, que esteja aonde ela estiver. E eu sei que está num lugar muito bom, muito legal, muito iluminado. Eu tenho toda a convicção de que minha mãe tem muito orgulho de mim. Obrigadão. Isso aí, o Resenha da Bola vai ficar por aqui. Eu vou pedir pro Chuck deixar a imagem do ídolo Albena, nosso querido Bena, na tela. Ele não sabe o quanto foi satisfatório pra gente, né? Um orgulho receber você aqui hoje, que você possa estar aqui quantas vezes quiser. A casa é tua e eu tenho certeza que você se tornou ainda maior, Bena. Obrigado. Um guerreiro se torna ainda maior nas adversidades. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado. Gente, até semana que vem, pontualmente às 21 horas, na próxima segunda-feira, o Resenha da Bola está aqui. A gente vai dar uma segurada aqui, porque senão ninguém vai conseguir aguentar a emoção. O Albena é realmente um exemplo de vida, um exemplo de jogador. Tenham todos uma ótima semana, até segunda-feira. Bota na imagem lá na tela, a imagem do Albena, Chuck. Namastê.